encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Será que a Ferrari é capaz de repetir isso? Será que Rubinho vai aceitar? Na luta pela vitória, a luta pela dignidade. Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Cenário de cinema para o grande espetáculo da velocidade. Grande Prêmio de Mônaco, ao vivo, direto de Monte Carlo, a partir de agora, com a equipe da Globo. Para você ligado na Globo, imagens ao vivo de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Nós vamos acompanhar a 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, uma das cidades mais bonitas do mundo, um dos principados com o maior charme no mundo, e as atrações da Fórmula 1 estão de volta. Depois do Grande Prêmio da Áustria, de toda a polêmica, de todo o constrangimento da atitude da Ferrari, que tirou a vitória do Barrichello nos metros finais da prova para dar lá ao Michael Schumacher. E neste fim de semana, o que vai acontecer? O Rubinho Barrichello fez aniversário quinta-feira, diz que está de bem com a vida. A Ferrari ficou envergonhada. A Williams está na pole position com Juan Pablo Montoya. E a McLaren na primeira fila, tirando a Ferrari da primeira fila depois de muito tempo. As emoções do Grande Prêmio de Mônaco. A edição de número 60, com as imagens do castelo da família real do Príncipe Ranier. Daqui a pouco, tudo para você curtir. Todas as voltas, as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Fique ligado, a gente volta já. Copa do Mundo, tá na Globo. Volta você ligado na Globo, vai acompanhar as emoções do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Aí está Michael Schumacher, o grande líder do Campeonato Mundial, com 54 pontos em 6 etapas. Schumacher hoje larga na 3ª posição, abrindo a 2ª fila, desde o Grande Prêmio da Bélgica do ano passado, em 9 corridas. Essa é a primeira que a Ferrari não larga na primeira fila, o que fez Jean Todt, aí está o diretor esportivo da equipe, dizer que isso mostra que o conjunto da Ferrari não está 100% ok. Rubens Barrichello larga na 5ª posição. O Barrichello completou 30 anos de idade na última quinta-feira, se divertiu, jogou golfe, passeou com o filho Eduardo em Mônaco e está confiante numa boa corrida. Fez elogios aos seus pneus, aos pneus da McLaren, aos pneus da Ferrari, o Bridgestone, já que os pneus que equipam McLaren e Williams, os pneus Michelin, foram elogiados pelo Michael Schumacher. O Barrichello acha que todos têm que tomar muito cuidado com o começo da prova, com essa primeira curva, a reta dos boxes de Mônaco, como você pode ver aí, não é exatamente uma reta, já começa a corrida com aquela curva à direita, vem a Sandevot, uma curva apertada, como é apertado todo o circuito, o que exige muito cuidado de todos os pilotos. Juan Pablo Montoya está na pole position com a Williams, ao lado dele o piloto David Coulthard da McLaren. São os dois carros da primeira fila, Williams e McLaren, Montoya e Coulthard. Na 2ª fila, os irmãos Schumacher, o Michael em 3º e o Ralf em 4º. O Barrichello larga na 5ª posição, abrindo a 3ª fila com o Kimi Raikkonen ao lado dele. Começa a volta de apresentação. Nós vamos acompanhar uma corrida que promete. O Felipe Massa larga na 13ª posição, o Henrique Bernoldi na 15ª. Serão 78 voltas no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, com muito charme, com muita emoção e sempre com muitos protestos, Reginaldo Leme, pela pista estreita, pela dificuldade, enfim. É uma corrida que ao mesmo tempo sempre chama muito a atenção. Bom dia, amigo da Globo. Você, olhando o grid, pode imaginar o quanto o Schumacher já sabe que será difícil lutar pela 6ª vitória dele em Mônaco e igualar o recorde de Ayrton Senna. Isso
explica a cara meio aborrecida dele no final do treino de ontem, aquele tapinha frio nas costas do Montoya. Os dois não se dão muito bem, não se gostam, apenas se cumprimentam. Então, os dois largando assim, o Montoya largando para tentar fazer a Williams voltar a vencer em Mônaco 19 anos depois da última vez que a Williams conseguiu uma vitória, que foi com o Keck Rosberg, e o Schumacher tentando essa vitória, que aí acabava de uma vez com aquela discussão a respeito do Grande Prêmio da Áustria, aquele episódio do final do Grande Prêmio da Áustria, que para ele disse que já chateou bastante, que é um assunto do qual ele não quer mais nem falar. Em relação ao pit stop, todo mundo sabe, o padrão dessa corrida é um pit stop. É muito difícil, perde-se muito tempo para entrar no box, os carros normalmente largam já com tanque para fazer uma parada só, principalmente, é claro, o Montoya, que está na pole position, não vai arriscar nada diferente. Outra característica muito importante e especial deste Grande Prêmio, que marca a 100ª apresentação do Schumacher na Ferrari. E é a pior colocação, o pior grid da Ferrari no ano. O Rubinho naquela posição que você viu que foi o máximo que ele pôde fazer, porque foi atrapalhado por David Coulthard. Aliás, a McLaren pediu desculpas oficialmente ao Rubinho, porque o Coulthard atrapalhou a melhor volta dele. E vamos aí ficar na expectativa numa corrida que você sabe, passar é muito difícil. A Williams da pole position em Mônaco, pela primeira vez depois de 1997, quando o Frentzen foi pole position. Hoje é a vez do colombiano Juan Pablo Montoya estar aí comandando o grid de largada. Como diz o Reginaldo, desde 83 com o Keck Rosberg, que a Williams não ganha aí em Mônaco. No ano passado, a vitória foi de Michael Schumacher, depois do David Coulthard largar na pole position. Vão chegando os carros, completando aí a última curva. Nós vamos para o grid, largando muito mal os carros da Jaguar. Você viu o Ed Irvine lá na 21ª posição, a penúltima posição do grid, a pior posição de largada da carreira do Ed Irvine. Os carros estão alinhados. À esquerda está Juan Pablo Montoya, à direita David Coulthard, a primeira luz vermelha, uma sequência de 5 luzes, elas se apagam, eles largam, vão para 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco. Começa a corrida em Monte Carlo, larga bem Coulthard, Coulthard larga bem, vem para assumir a primeira posição. Schumacher mantém a terceira. Barrichello é que largou mal, foi ultrapassado por Trulli e por Raikkonen. Villeneuve ficou no grid de largada. Aí está Jacques Villeneuve, o piloto da BAR, ficou no grid de largada. Ótima prova começando para David Coulthard. O Schumacher vai para cima do Montoya. Em primeiro, David Coulthard. Em segundo, Juan Pablo Montoya. Em terceiro, Michael Schumacher. A quarta posição é de Ralf Schumacher. A quinta de Trulli. Em sexto, o Raikkonen. O Barrichello caiu da quinta para a sétima posição. Depois vem os dois carros da Toyota, sendo empurrada a BAR de Jacques Villeneuve. No começo do Grande Prêmio de Mônaco. Mau dia para Jacques Villeneuve. Boa largada para David Coulthard. Coulthard costuma se dar bem aí em Mônaco. No ano passado faltou sorte para ele, largou na pole, o carro apagou, foi lá para a última posição do grid. Agora vai mantendo a primeira posição. Você vê como é que é o Coulthard. Quando estava na pole no ano passado, ficou parado, acabou perdendo várias posições e depois ficou 41 voltas atrás do Bernoulli, só passou quando fizeram o pit stop. E agora ele que não tinha essa esperança de tomar a ponta, porque o Montoya está com o carro muito pesado, o Coulthard conseguiu a tração extremamente facilitada e tomou a ponta. Vai completando a primeira volta David Coulthard. Já 1 segundo, 120 à frente de Juan Pablo Montoya, o segundo, com Michael Schumacher em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, Trulli é o quinto, Raikkonen é o sexto. Barrichello caiu para a sétima posição, com o Mika Salo em oitavo. O Massa em 13º, o Bernoulli em 14º e o Raikkonen em 15º. O Bernoulli ganhou posição na largada. Está exatamente atrás do Felipe Massa. As informações das equipes dão conta de que o carro do Juan Pablo Montoya, a Williams do Juan Pablo Montoya, está um pouco mais pesada. O Reginaldo acabou de dizer que todo mundo costuma, o óbvio nessa prova é fazer apenas uma parada, pelo tempo que se perde no box, por todos os detalhes que envolvem o pit stop. Mas a informação colhida nos bastidores da prova é que o Montoya está com o carro mais pesado. Em uma volta o Coulthard conseguiu ficar mais de 1 segundo à frente do Montoya. O Schumacher vem atrás, mas aí é aquela história, a estratégia é importantíssima. O trabalho de boxe é fundamental. Se hoje em dia na Fórmula 1 esse trabalho de boxe já define prova, imagine numa corrida como a corrida de Mônaco. O Jacques Villeneuve, que foi empurrado, conseguiu voltar para a prova. Aí o Jacques Villeneuve
na última posição e super atrasado. Quer dizer, o boxe vai ser fundamental, Reginaldo, e a emoção promete. Ó. O Coulthard completa a segunda volta, continua na mesma casa, o Schumacher vem para cima dele. Tem tudo para ser uma prova, pelo menos, de arrepiar. Você vê, o Montoya, apesar de tudo isso, acaba de estabelecer a melhor volta da prova, mas ele dá a impressão de estar segurando um pouquinho o Schumacher. Não quer dizer que com o carro mais pesado, ele vai fazer um pit stop a menos que os outros, não. Pode ser que ele, como tinha pole position, para ele podia largar mais pesado, que era difícil alguém passar, então ele ia retardar, deve retardar ao máximo a parada dele. É apenas o começo da prova do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a 7ª etapa, está aí a volta do Montoya, 1:22.551. São alguns detalhes que às vezes têm uma importância fundamental na prova, outras nem tanto. Você está vendo aí o replay da largada, como o Coulthard pulou bem na frente do Montoya, o Schumacher deu uma fritada de pneu, o Ralf foi bem, Trulli e Raikkonen conseguiram deixar o Barrichello para trás. A corrida começa prometendo ser bem difícil para o Rubens Barrichello, e aí a largada com a câmera colocada, com as imagens da câmera colocada no carro do Coulthard. Olha como ele vai para cima, passa bem o Montoya, passou tranquilo. Montoya deu uma largada nada feliz. Não foi nenhuma questão de peso, não. É questão de tração mesmo, que o Coulthard conseguiu muito melhor do que ele. E o Barrichello acionar melhor do que ele. Você viu que o Barrichello ficou aqui por fora, o Trulli veio por dentro. Ele ficou preocupado, na verdade, com o Raikkonen, que conseguiu ultrapassá-lo e acabou descuidando um pouquinho do Trulli, que também conseguiu ultrapassar o Barrichello, e ele ficou na 7ª posição. Tive a impressão que o Barrichello procurou um ponto ali em que estava o Schumacher. Ele teve que recuar um pouquinho. A diferença do Coulthard para o Schumacher, 1.3. 1:21.967 é a volta de Michael Schumacher. Na terceira volta ele estabeleceu a melhor volta da prova. Nesse começo de prova, o Schumacher que vai para cima do Juan Pablo Montoya. O Coulthard pode aproveitar para se distanciar um pouco desse duelo do Montoya com o Schumacher, da preocupação do Montoya com a aproximação do Schumacher. Pode se beneficiar o escocês David Coulthard com o carro da McLaren. O Coulthard, que esse ano ocupa só a 5ª posição no campeonato, não pontuou nas 2 primeiras provas, foi 3º lugar em 2 provas no Brasil e na Espanha, e foi 6º lugar em San Marino e na última corrida, o Grande Prêmio da Áustria. Ralf Schumacher ocupando a 4ª posição, já há uma boa distância entre o Ralf, o 4º colocado, e o 5º, que vai passar o Jarno Trulli. O Trulli está 4.8 atrás do Coulthard. Mais de 2 segundos, quase 2.2 atrás, aproximadamente atrás do 4º colocado, que é o Ralf Schumacher. O Barrichello vai conseguindo ficar mais distante do Salo, mas aí o problema maior do Barrichello não é exatamente o Salo, né, Reginaldo? Olha o Ralf fazendo uma volta mais rápida. Em cada volta, quem tem a pista um pouco mais limpa, o Schumacher encostou no Montoya, o Ralf fez a volta mais rápida e encosta no Schumacher. O problema do Barrichello me parece ser, essa altura, o Trulli aqui ficando para trás, ele chegando no Raikkonen, é difícil de passar, é muito mais quem está na frente dele do que o Salo que está atrás dele. O Raikkonen, principalmente tendo o Coulthard na frente, está fazendo uma corrida agora, mas é mesmo para segurar os adversários do Coulthard. Então ele também está com o carro aparentemente bem pesado, fica difícil para o Barrichello. Deve se chamar a atenção também essa corrida do Trulli, né? Aliás, o comportamento, o rendimento do carro da Renault durante todo o fim de semana, a boa classificação para o grid e agora o Trulli na corrida. O Jarno Trulli, que largou na 7ª posição do grid, o Trulli que foi o primeiro colocado nos 2 dias de treino livre, na sessão de treino livre, tanto de quinta-feira quanto na sessão de sábado, e o Trulli ocupando aí agora a 5ª posição na prova. Só nesse momento o Raikkonen passa completando a 5ª volta e o Barrichello exatamente colado a ele, com o Salo na 8ª posição. Coulthard, Montoya, Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Raikkonen, Barrichello são os 7 primeiros colocados. O Massa continua na 13ª posição, o Bernoulli na 14ª posição. Se o Trulli fez uma bela largada, quem não foi nada bem, o companheiro dele, o Jenson Button, que largou mal, perdeu posições. Quem não foi bem agora é o Coulthard, hein? Perdeu muito tempo o Coulthard. Olha como o Montoya e o Schumacher encostam, e o Ralf, como é o piloto que nesse momento está sendo mais rápido da pista, também encosta.
Faltando 73 voltas, eles estão indo para completar a sexta volta, são 78 no Grande Prêmio de Mônaco. O Coulthard já tem o Montoya bem mais perto dele, a diferença é que já foi de mais de um segundo, agora está aí na casa dos décimos de segundo. O Montoya vem com o Schumacher embutindo na Williams de Juan Pablo Montoya. Montoya que largou, pelas informações, com pneus usados, enquanto o Coulthard largou de pneus novos. O Ralf Schumacher vem junto. E o Button acaba de ser penalizado, vai precisar atravessar o box. Pulou na largada, queimou na largada o Jenson Button. Jogou mal. Completa a sexta volta, Trulli. 607 milésimos a diferença dele para o Montoya. As primeiras colocações continuam sendo as mesmas. O Massa e o Bernold mantêm-se na 13ª e 14ª posições. O Massa na frente do Heidfeld. O Bernold está atrás do Frentzen, que está aí na 10ª posição. Quase que o Schumacher se arrisca ali a enfiar o bico mesmo, porque o Montoya abriu um pouquinho. Você vê que o Montoya já está tentando incomodar o Coulthard, e a McLaren não rende aquilo que poderia render, né? Pelo jeito, pelos dois que estão aí atrás do Coulthard. Olha o Schumacher indo de novo, ó. Olha o Schumacher indo de novo. O Schumacher está indo outra vez para cima do Juan Pablo Montoya. Por esses dois pilotos, pela característica dos dois pilotos, mesmo com a pista sendo ruim de ultrapassar, pode esperar que não vai ficar assim, ó. Não vão ser 30, 40 voltas sem o Schumacher dar um bote, sem o Schumacher atacar e o Montoya tendo que se virar para se defender. E o Coulthard vai na frente. Os 4 primeiros estão no mesmo nível agora, no mesmo ritmo, juntos, ó, totalmente juntos. E a Renault não está atrás, não. Vê que o rendimento do Trulli lá, um pouquinho atrás, mas está na balada. E o Rubinho muito mais rápido que o Raikkonen, com muito mais carro que o Raikkonen, mas não consegue passar. Há um conceito no Grande Prêmio de Mônaco que só se ultrapassa alguém quando esse alguém topa a parada, deixa ultrapassar. Em determinado momento, eu acho que não pode pensar muito. Ó. Como o Montoya não está pensando muito. O Coulthard está segurando, a diferença vai caindo, já caiu mais 2 décimos. O Coulthard em primeiro, o Montoya bota o carro do lado, o Schumacher também, o Ralf vem junto, os pilotos estão exatamente juntos. É um trem, é um carrossel. Agora o Coulthard deu uma diminuída, deu uma segurada o Montoya. O Montoya vai para cima, porque o Schumacher também está na cola dele. O Coulthard vai se defendendo, o Coulthard vai ditando o ritmo, é o líder da prova, mas tem atrás de si, parecendo bem mais rápidos, os pilotos da Williams, da Ferrari e o seu outro adversário, que é o Ralf Schumacher. Vem o Coulthard, o Schumacher, o Michael bota de novo o carro para o lado, para dar uma ameaçada, para dar uma mostrada ali para o Montoya. Agora vai passando volta, Reginaldo, você vai vendo, observando, e não encontra um lugarzinho onde fala assim, aqui dá, aqui ele vai botar o carro e vai tentar. O piloto tem que ser extremamente ousado e o da frente um pouco menos ousado. Não, é só no erro, né, Cléber? Aí é para incomodar, né? Você fica colocando o carro do lado, tirando do lado, mesmo sabendo que não dá para enfiar o bico ainda, mas para incomodar. Aí você força o da frente a cometer um erro e a primeira chance que tiver, qualquer um deles aí aproveita. Já vem para 4 décimos, se mantém em 4 décimos a diferença no cronômetro ali do Coulthard para o Montoya. O cronômetro serve só para você ter a precisão, não é, da diferença de um para o outro, porque esse é o visual que faz a corrida ficar mais eletrizante. O Coulthard dominando a prova com os adversários absolutamente colados. Você vê que nessa curva aí, por exemplo, quem vem um pouquinho mais rápido tem que dar uma tiradinha, o cuidado para não tocar o bico do carro na traseira de quem vai à frente, o que pode significar um prejuízo irrecuperável. Mesmo lá, ali atrás do Barrichello, pelo menos ele tem a vantagem de o Coulthard estar ditando o ritmo, quer dizer, ele não está muito distante não, embora em 7º lugar. Olha, o Barrichello tentou, hein? Vamos ver o que deu. O Barrichello tentou colocar do lado ali do Raikkonen. Mas mesmo na 7ª colocação, ele não está nada distante desse grupo do grupo líder aí. O Schumacher botou o carro do lado de novo. O Schumacher vai tentando tirar a concentração, provocar um erro no piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Os 4 primeiros colocados vêm num verdadeiro carrossel ali, é um trenzinho. O mesmo ritmo, o mesmo traçado, de vez em quando um bota do lado, um mostra a presença, um tenta
complicar a vida do adversário. Vem Coulthard, Montoya, Michael, Ralf Schumacher, os 4 primeiros, com Trulli, Raikkonen, Barrichello e Salo, completando os 8 primeiros colocados. A gente viu agora que o Rubinho ainda não conseguiu, mas talvez ele tente de novo na saída do túnel. É a 7ª etapa do Campeonato Mundial. A diferença, olha a diferença do Coulthard, o primeiro colocado, para o Ralf Schumacher, o 4º colocado. De 1,4. Eles vêm absolutamente no mesmo ritmo, na mesma balada. E fica todo mundo esperando quem é que vai errar primeiro, quem é que vai dançar por causa de um erro. O Schumacher vai de novo. Outra vez está embutido no carro do Montoya. Você já imaginou você pilotar 78 voltas com essa tensão, com essa pressão, andando com tudo? Essa corrida a volta tem 3.370 metros e a volta total, o circuito total, com 78 voltas, eles fazem exatamente 262 quilômetros e mais 860 metros de lambuja. Se você pilotar desse jeito aí, ó, tendo um adversário ali, a sua traseira. Uma pista em que você troca de marchas 39 vezes em cada volta. Claro que a marcha ali na borboleta, né? Na época do câmbio na mão era muito pior, da alavanca. Aliás, na época da alavanca, costumava ver o piloto terminar a corrida, várias vezes o Emerson mostrou a corrida, dava tempo de formar calo nos dias de treino, só que na hora da corrida, aquela pele mais dura do calo soltava, então terminava com a mão em carne viva. Já imaginou essa corrida de Mônaco com o câmbio manual? Agora parece fácil, mas de fácil não tem nada. É uma pressão incrível numa velocidade fantástica mesmo, que aí em Mônaco seja um circuito mais lento. Eles saem daquele túnel ali, você viu o túnel, sai do túnel atingindo 290 por hora. São 68 voltas para o final do Grande Prêmio de Mônaco. David Coulthard é o primeiro colocado. Segunda posição para Juan Pablo Montoya. Em terceiro está Michael Schumacher. O quarto é Ralf Schumacher. Em quinto, Jarno Trulli. Sexta posição para Kimi Raikkonen. Sétima posição para Rubens Barrichello. Ninguém pode dizer que essa corrida não seja interessante. Muito interessante, muito disputada. Esses 4 primeiros aí. Logo depois você vê o Trulli de novo com o carro da Renault, repito, rendendo muito bem. Depois tem o duelo Raikkonen e Barrichello. E depois vem os 2 carros da Toyota. Notando também, olha a evolução de uma equipe como a Toyota, que aliás já começou bem o campeonato, mas chega em Mônaco, na 7ª corrida do ano, já andando nesse ritmo. Mostra que veio para a Fórmula 1 para realmente ser uma equipe grande. Uma Renault, que já foi grande e agora está voltando à Fórmula 1, claro, já como grande, e a Toyota, que entrou pela primeira vez para ser uma equipe grande muito rapidamente. A estreante Toyota, que tem 2 pontos no Campeonato Mundial de Construtores, mas o importante, além desses 2 sextos lugares, o importante é que a equipe completou 5 das 6 provas. Só não completou o Grande Prêmio de San Marino. Em todos os outros grandes prêmios, nos outros 5, os carros da Toyota completaram a prova com o Alan McNish e o Mika Salo. 1,3 a diferença do Coulthard para o Schumacher, do primeiro para o terceiro colocado. Olha o Barrichello que continua ele pressionando o Kimi Raikkonen, tentando deixar o Kimi Raikkonen para trás. O Barrichello que ocupa a 7ª posição. Copa do Mundo, tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Ralf Schumacher passando e depois de 3 segundos e 35 milésimos passa ao Jarno Trulli. Essa talvez seja a maior diferença aí do pelotão que lidera. É com certeza a maior diferença do Ralf para o Trulli. O Trulli que fica 3 segundos atrás do Ralf Schumacher. O Raikkonen vem na sequência com o Barrichello apertando o Raikkonen, tentando ganhar a 6ª posição. E aí estão os líderes. David Coulthard em primeiro, com o Juan Pablo Montoya em segundo, Michael Schumacher em terceiro, o Ralf Schumacher em quarto, e aí vem os outros 3 passando o Trulli, o Raikkonen e o Barrichello. Aí vem os 2 carros da Toyota, o Frentzen. Muito juntos estão andando os carros nesse grande prêmio.
O Fisichella aparece logo depois ali do Frentzen. A diferença do McNish para o Frentzen de 2,67. Aí 1,2 do Frentzen para o Fisichella, sempre diferenças muito pequenas entre os pilotos, entre os carros que estão disputando posições no Grande Prêmio de Mônaco. Eles estão passando ali pela piscina, fazem o S, aí as imagens dos carros da Toyota, o Salo na frente, o McNish atrás. Toyota que chegou a sondar, a namorar o Rubens Barrichello antes dele renovar o contrato com a Ferrari. E aí os brasileiros, Felipe Massa e Henrique Bernoldi. 13º colocado o Massa, 14º o Bernoldi. 1:21.576. Esse é o tempo que acaba de ser registrado por Ralf Schumacher, mas a volta mais rápida da prova. Mais uma vez o Michael Schumacher, veja aí a confirmação da volta mais rápida do Ralf. O Michael vai para cima do Montoya outra vez. É uma corrida de paciência, é uma corrida em que o piloto não pode se desconcentrar um segundo qualquer. Então o Reginaldo fez um comentário durante o treino, que foi um comentário que engraçado pelo folclore, né? Se sabe se é verdade ou não, de que tem essa entrada do túnel, o piloto vem no sol e entra no túnel, o túnel fica escuro. Então eles usam até uma viseira hoje que é quase um óculos escuro. E aí vem a história do Jack Stewart. Como é que é a história do Jack Stewart, ô Reginaldo? Ele escreveu em livro essa coisa aí, que está tida como meio folclórica. Registrou na história, mas faz, está impresso. E ele é o Jack Stewart, né? Um tricampeão. Ele dizia que ele dava uma rápida piscada no olho, que é para acumular, acostumar a pupila ao momento em que entrasse no túnel escuro. Ele diz o seguinte, isso numa Fórmula 1 dos anos 70, 69, 70. Imagine hoje na Fórmula 1, extremamente mais rápido, uma piscada dessa pararia no fundo do mar. Foi isso que a gente funciona, né? Pensou hoje ali, ó, uma piscadinha do Coulter, o Montoya atrás dele e o Schumacher atrás dele. Coulter, falando nisso, já acaba de fazer a volta mais rápida da prova. 1:21.542, o tempo do David Coulter. E você vê que ele tem um refrescozinho ali, ó. Tá vendo? A distância fica um pouco maior, 1:21.542. Respira um pouco mais o David Coulter, um certo refresco em relação aos pilotos que vêm atrás, o Montoya e o Schumacher. E nas últimas voltas, sempre mais rápido o David Coulter, da 12ª à 14ª voltas, mais rápido o Coulter em relação ao Juan Pablo Montoya. E também parece natural, né, Reginaldo? Ninguém consegue. É lógico que esses pilotos, outro dia eu ouvia o Nelson Piquet dizendo sobre a diferença de tempo, né, de época de Fórmula 1, ele falando que no tempo dele o piloto tinha que ter muito mais cuidado com o equipamento, em preservar o equipamento, e hoje os pilotos andam mais que na época dele, você andava 3, 4, 5 voltas no limite que o carro permitia, e que hoje todos eles andam o tempo todo num limite extremo, onde a concentração é muito grande. E a dúvida dele era, será que eles segurariam o carro, manteriam o equipamento em ordem uma corrida inteira no tempo do Piquet, e ele hoje conseguiria andar nesse ritmo? Não é possível, uma hora vai dar uma distância um pouco maior, um pouco menor, como agora o Coulter consegue se distanciar. Não é possível você, né, ficar 78 voltas ali, aquele relógio. Essa, por exemplo, é a grande vantagem do Schumacher, né? Por isso que nas corridas ele se sobressai. Olha aí, já uma das Toyota fora. Ele pegou a zebra pelo lado de dentro da chicane, e olha como o Frentzen saiu dele com extrema habilidade. O McNish pegou a zebra pelo lado direito, a zebra de dentro, e foi jogado para fora. 15ª volta, e o Alan McNish é o primeiro piloto a abandonar o Grande Prêmio de Mônaco. Vinha fazendo uma boa corrida o McNish, como vem fazendo uma boa corrida o Mika Salo, seu companheiro de Toyota, agora acaba ficando no muro, ficando no guarda-reio. O McNish é um piloto muito experiente em automobilismo, só que na Fórmula 1 ele foi promessa durante muito tempo, mas não vingou, e depois ele foi pego pela Toyota, junto com o Mika Salo, experiente, que já pilotou inclusive Ferrari, para praticamente construir o carro da Toyota enquanto ela não participava do campeonato. Então estão aí os dois como os pilotos oficiais no primeiro ano dela. Mas o que se comenta é que o lugar do McNish está sempre a prêmio, a cabeça do McNish a prêmio, que na verdade ele teria que ser um piloto de testes da Toyota.
E um dos prováveis ocupantes dessa vaga é, sem dúvida, o brasileiro, o mineiro Cristiano da Mata, que corre pela Toyota lá na Indy, já fez um teste, foi razoavelmente bem, não tem o seu primeiro contato com a Fórmula 1 e é, sem dúvida, um candidato. O maquinista tem 32 anos, está fazendo, neste fim de semana, vinha fazendo o seu 7º GP. São 7 grandes prêmios de Fórmula 1. Quem será que vai pilotar a Toyota o ano que vem? O Saulo parece absolutamente certo. Esse já ganhou o Grande Prêmio de Mônaco, ó, quando pilotava ainda a antiga Ligier, o Olivier Panis, o francês. Vamos dar uma volta com ele? Uma curiosidade daquele ano em que o Panis ganhou a corrida, ele corria pela então Ligier, depois virou Prost. Foi uma corrida assim, ganha meio na base da surpresa mesmo, porque ele quebrou muita gente nas últimas voltas, ele acabou ganhando. Uma corrida até com chuva, com pista molhada, mas não chuva forte, enfim. Mas foi uma vitória surpreendente. Me lembro que no dia seguinte, ele estava deixando o hotel, e nós estávamos deixando o hotel juntos, e ele passou pelo caixa para pagar a conta. E para pagar o extra, porque a equipe que pagava. Chegou lá e a equipe não tinha pago a conta dele. Quer dizer, era um piloto que isso era... Eu me lembro bem que isso que me chamou a atenção. No dia anterior, ele era o rei de Mônaco, principal homenageado numa festa que o príncipe Renier dá para o vencedor no domingo de cada grande prêmio, isso tradicionalmente. E no dia seguinte, ele era um simples mortal. Na segunda precisava ter um cartãozinho de crédito. Apesar de ser um francês e que a equipe tinha esquecido de pagar a conta dele. Então ele brigou, discutiu, acabou pagando tudo. A diferença do Coulthard para o Trulli sobe um pouco mais, 8.324. Um segundo praticamente atrás do Trulli vem o Kimi Raikkonen. E vai segurando o Rubens Barrichello. O Barrichello continua sendo o 7º colocado. O terceiro e o Felipe Massa o 12º colocado. A comparação entre os dois carros da Jaguar, tendo uma temporada muito ruim, o que deixa a moçada da Fórmula 1 meio atravessada com o Niki Lauda, né? O Niki Lauda andou falando muito, criticando muito, reclamando ou comentando sobre a administração de algumas equipes. As equipes estão com problemas financeiros, as equipes não estão lá nadando em dinheiro, o investimento da Fórmula 1 não anda sobrando grana. E quando o Niki Lauda faz algum comentário sobre isso, os adversários rapidamente pedem para que ele olhe para dentro da sua equipe, que a Jaguar não vai fazendo lá uma grande temporada. No dia 26 de junho tem uma reunião do Conselho da FIA, e nessa reunião o assunto Ferrari, Grande Prêmio da Áustria, vai ser discutido, vai ser analisado. Será que vai pintar alguma punição para a Ferrari, para o Rubens Barrichello, para o Michael Schumacher? Será que vai ter réu? Vai ser só uma conversa? O repórter Tadeu Schmidt conversou um pouco antes da corrida com Max Mosley, o inglês, que é simplesmente o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Tadeu. Pois é, Kleber, o presidente da FIA, o Max Mosley, disse que tudo que está saindo da imprensa, de possível punição da Ferrari ficar fora da prova de Silverstone, ou da punição para o Schumacher não correr alguma corrida, tudo isso é puramente especulação. Eu insisti com ele para saber se teríamos alguma punição, mesmo que ele não dissesse qual seria essa punição. Ele disse que não podia falar nada, que qualquer coisa só seria dito depois dessa reunião do Conselho Mundial, no dia 26, em que vão ser ouvidos o Rubinho e o Schumacher. Aí o erro do Fisichella, e o Sato ultrapassou o Fisichella. Assume a 10ª posição o Sato e a 11ª o Fisichella. Por todos os anos de Fórmula 1, o Frentzen também ultrapassou o Mika Sato. Por todos os anos de Fórmula 1, por toda a experiência que você tem, você acha que pode acontecer alguma coisa, ou vai ser só aquela velha, o que seria no futebol, um cartãozinho amarelo só para a Ferrari? Bom, a gente está cansado de dizer que base legal para punir a Ferrari não existe no regulamento. O que vai haver é uma pressão para que coisas desse tipo não aconteçam daquela forma como aconteceu, que aquilo desprestigia demais e tira até a credibilidade de uma competição de Fórmula 1 envolvendo os milhões de dólares que envolvendo a participação dos grandes construtores, as grandes fábricas da indústria automobilística no mundo todo. Grande Prêmio de Mônaco, mais uma volta sendo completada. O David Coulthard na 20ª volta ocupa a primeira posição. O Montoya está 1.654 atrás do Coulthard. O Coulthard está tendo agora uma boa folga. O Schumacher atrás, continua colado no Montoya, com o Ralf Schumacher em quarto. Trulli, Raikkonen e Barrichello completando aí os 7 primeiros.
Felipe Massa deu uma escapada ali. Felipe Massa deu uma errada. Tudo indica que depois ficou passando o carro do Heidfeld. Não deu para ver no final ali da volta se o Bernoldi acabou ultrapassando o carro do Felipe Massa. Olha, falando em Bernoldi e em Arrows, olha o Frentzen aí, ó, 1:20.664. Harold Frentzen da Arrows registra a volta mais rápida da prova. De umas 3 corridas para cá, a Arrows é uma outra equipe. A velocidade, quem atinge a maior velocidade na saída do túnel é o Michael Schumacher. No momento ali eles passaram a 289, o Schumacher já chegou a mais de 290. Entre dois carros da Jordan está o carro da Toyota e não deu. Olha, sendo ultrapassado. Na hora que foi ultrapassado o Salo, abusado o Sato, hein? Abusado. Ó, quer dizer, aí pode ser um ponto, né? Mas tem que contar com. Você viu que o Salo vem, quando ele tá entrando ali para fazer a curva, o Salo ameaçou vir para dentro, aí já recolhe, porque se vier para dentro, um abraço. Ali já é problema no carro do Mika Salo, que deve até levar o carro para o boxe, porque sem dúvida nenhuma, todos passaram até com facilidade. Você vê uma briga muito interessante ali do Massa com o Bernoldi, os dois brasileiros. Você vê aí o Massa no carro azul e o Bernoldi atrás no carro laranja. Uma briga muito boa. O Salo foi pro boxe, confirmando aí a análise do Reginaldo, vai pro boxe. O Mika Salo, na 21ª volta, ele vai pro boxe. Olha o Bernoldi indo pra cima do Felipe Massa. O Bernoldi, naquela errada do Massa, não conseguiu ultrapassar. E agora, passando em frente ao boxe, foi pra cima. O Salo que vai pro boxe, você tá vendo aí. Ao mesmo tempo que a Arrows evolui muito nas últimas 3 corridas, como a gente acabou de dizer, a equipe a Sauber do Felipe Massa vem caindo, né? Já não é aquela equipe que começou o ano lutando até pelas 6 primeiras posições. Também é claro que é um circuito que não vale assim uma análise muito correta, porque é um circuito de características muito especiais. A Sauber que não pontuou no Grande Prêmio da Áustria, mas ocupa a 5ª posição entre os construtores, e a Arrows vem pontuando, vem completando as 2 últimas provas. Foi 6º colocado o carro da Arrows no Grande Prêmio da Espanha e não pontuou, mas completou com o Frentzen, mas completou o Grande Prêmio da Áustria. Oi, Tadeu. Falando do Felipe Massa, ele acredita que o grande problema aqui é realmente o pneu. O carro está saindo bastante e a diferença do Michelin para o Bridgestone aqui é muito grande. Ele até pensava se esse pneu Michelin iria aguentar até o fim da prova, porque é muito bom, muito macio. Já passamos de 20 voltas. E os pitstops? E as paradas do boxe? Quem vai se dar bem? Qual a estratégia de cada equipe? Quem vai fazer um bom trabalho de boxe? Quem vai conseguir, de repente, uma ultrapassagem no boxe aí em Mônaco? Hoje, no Domingão do Faustão, Tom Cavalcante apronta as maiores loucuras e ainda agita a galera ao lado de Daniela Mercury. Hoje, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Copa do Mundo, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. Barrichello continua atrás do Kimi Raikkonen, com o Trulli à frente dele. Eles encostaram um pouco, chegaram um pouco mais no Trulli. Uma batida no túnel. Uma batida no túnel, está informando aí o Tadeu Schmidt. O Takuma Sato. É o Sato. Takuma Sato, o piloto da Jordan, batendo no túnel. Nenhuma novidade, né? 55 voltas para o final da prova. Olha o Barrichello botando aí o carro do lado de novo, tentando atacar. Veja aí o Sato. Tá aí o piloto. O Sato que sofreu um acidente gravíssimo muito grave, no Grande Prêmio da Áustria. Depois, olha só o lugar, mas na frente do Fisichella, né, que ficou. Algumas voltas atrás ele tinha errado, o Fisichella tinha errado, o Sato tinha passado. E agora ele vinha há várias voltas segurando o companheiro de equipe dele. Olha a cara do Ed Jordan. Aí conseguiu bater. Bateu aqui, já tocou aqui. Já veio batendo ali na saída do túnel. Ponto de altíssima velocidade. Sabe que aí, no momento da freada, o normal é chegar a 295 km por hora. Essa batida desse jeito que aconteceu aí, só que aí ele já veio em velocidade baixíssima, aconteceu nesse ponto igualzinho com o Karl Wendlinger na corrida seguinte
à morte do Senna. E o Vettel ficou em coma, né? coma. Praticamente. E nunca mais voltou à praticamente Fórmula 1. não, abandonou a Fórmula 1, andou correndo no turismo um pouquinho, mas a carreira dele, apesar dele continuar pilotando no turismo, a carreira dele na Fórmula 1 acabou, a carreira dele mudou completamente. E o Jordan, que já não está com o cofre muito cheio, vai gastar mais uma graninha. Tem gastado uma certa quantia com o Takuma Sato. Veja aí outra vez. E tem mais, hein? E tem mais. É a terceira em 3 fins de semana, porque no fim de semana passado, o Sato, enquanto descansava da Fórmula 1, ele fez uma corrida aí de carros históricos. E imagine que ele pilotou uma Lotus que foi do Gran Rio. Mas ele não bateu a E Lotus. bateu a Lotus. Não bateu aí, Mona. A Lotus do Gran Rio. A Lotus do Gran Rio ele bateu aí, Mona. Acontece. O Gran Rio, que é um dos grandes vencedores no Grande Prêmio de Mônaco. O Gran Rio tem 5 vitórias em Mônaco. Ele e o Schumacher têm 5 vitórias em Mônaco. O Schumacher corre hoje para tentar igualar o número de vitórias do Ayrton Senna, que é o maior vencedor da história do Grande Prêmio de Mônaco. Esse ano o Grande Prêmio completa 60 edições. O Senna venceu 6 vezes, o Schumacher e o Gran Rio 5 vezes. E a Lotus do Gran Rio foi destruída pelo Takuma Sato. Seria, se a Ferrari vencesse essa corrida, seria a vitória de número 150 da Ferrari. E é uma corrida, eu já disse, importante para o Schumacher, porque é a 100ª participação dele na equipe Ferrari. David Coulthard e Michael Schumacher, o primeiro e o terceiro colocados. Schumacher mais rápido numa volta, na outra foi o Coulthard. O Montoya já muito mais defensivo agora, hein, Kleber? Veja que ele já tem que se defender muito mais, porque o Schumacher resolveu partir para a briga. Só que eles vão chegar num momento da pista aí, lá dentro do túnel, onde a coisa está meio complicada lá, porque ficaram restos do carro do Takuma Sato na saída do túnel. Vamos ver se dá para... Acho que vai estar em posição que já não atrapalha. Takuma Sato, que acabou batendo ali na saída do túnel, aí ficou com o carro desgovernado exatamente à frente do seu companheiro de equipe, o Fisichella, foi ali driblando o carro do japonês Takuma Sato. Foram 2 acidentes, esse do Takuma Sato e um pouco antes o acidente do Alan McNish da Toyota, os 2 pilotos que abandonaram o Grande Prêmio de Mônaco. E aí vão subindo de posições os brasileiros Felipe Massa e Henrique Bernoldi. O Massa, 11º o Bernoldi agora. 52 voltas para o final da corrida. David Coulthard, desde o começo, é o líder. Ele largou na 2ª posição, mas na largada ultrapassou o pole position Juan Pablo Montoya. E de lá para cá, só David Coulthard na frente. Daqui a pouco, as paradas de boxe. Veja aí o duelo brasileiro. Felipe Massa à frente com a Sauber, Henrique Bernoldi atrás com a Arrows. Parece que o carro do Bernoldi está rendendo mais. Ele vai atacando o Felipe Massa. O 9º colocado é o Fisichella, eles vão se aproximando, e o Heidfeld, que é o 12º, também vai chegando um pouquinho mais. Ainda está 1,2 atrás do Bernoldi, mas vai chegando o Heidfeld. E todo mundo andando muito junto. Você vê que a diferença mais alta é 1,3, 1,4, nada mais do que isso. Depois do Heidfeld está o Panis. Depois do Panis vem ali a Minardi. O Bernoldi vai definitivamente para cima do Felipe Massa. Vai, aperta, depois dá um tempo. O piloto que está na frente não tem sossego, é o tempo todo olhando no retrovisor, vendo o adversário atrás dançar, mostrar o carro. E quem está atrás, ansioso para tentar a ultrapassagem. Uma briga dura aí entre os brasileiros, hein? Também com equilíbrio. Em 2 voltas foi mais rápido o Bernoldi e em 1 volta foi mais rápido o Massa. Michael Schumacher, 1:20.477, faz a volta mais rápida da prova na 27ª volta. Alex Gil da Minardi já fez uma parada no box. A volta mais rápida registrada em prova em Mônaco é do David Coulthard, 1:19.424. Boa corrida, com disputas em várias posições aí. Lá na frente, depois tem um bloco intermediário, que é esse aí, e tem disputas também atrás.
Agora o que a gente vai ver, o que vai acontecer quando chegarem os pitstops, porque muita coisa pode mudar. Por exemplo, o que o Montoya com o carro mais pesado, você vê que ele está segurando o Schumacher no braço. Olha o Bernoulli, olha o Bernoulli. Agora foi, Bernoulli consegue ultrapassar, dá uma travada, vai pra cima e os dois vão ficar fora. E os dois não conseguem. O Massa errou a freada e acabou levando o Bernoulli para fora. Você vê que ele não conseguiu parar o carro, ele foi empurrando o carro do Bernoulli. O carro já travado. Já vem travando, Já travado. E acaba sendo a imagem mais bonita da prova, né? A ultrapassagem que conseguiu fazer o Bernoulli. O Massa tentou dar um troco, não segurou o carro e aí os dois foram para fora com o Massa empurrando o Bernoulli. O Bernoulli já conseguiu voltar. Uma pena para o Bernoulli, né? Ia ganhando uma posição e acaba tendo um prejuízo enorme. E o Schumacher baixa um pouco mais o tempo da melhor volta. E ganhou a posição listamente num ponto, eu acho que no único ponto em que ele podia tentar. Aí a equipe do Massa já preparada aí para já trocar o bico. Bico novo na mão. Uma pena pro Bernoulli, pros dois, evidente, uma pena, mas uma o Bernoulli para corrida. Para corrida, porque o Bernoulli vinha bem, o Bernoulli conseguiu a ultrapassagem, o Bernoulli conseguiu passar o Massa e na hora de fazer a curva acabou sendo. Os dois voltaram para a prova. Agora os dois foram ao ponto máximo de freada, claro que até ultrapassando aquele ponto máximo, mas o Bernoulli já tinha conseguido frear para fazer a curva. E aí o Massa, que estava atrás também, aí ele não conseguiu frear, ele trava mesmo e vai empurrando a traseira do Bernoulli. Eles acabam perdendo muitas posições depois de muito sacrifício, de muito esforço para conseguir ganhar uma posição. Você viu como o Massa agora abriu para a passagem do Montoya e também a passagem do Schumacher. Ele que vai levando o carro para o box, levando a Sauber para o box, o Felipe Massa. É a 28ª volta e o Massa vem para o box. Depois de 29 voltas que eles completaram, agora passaram completando 29 voltas os primeiros colocados. O Massa vem para o box, aproveita e faz o seu trabalho de pit stop ali, ó. Trocou o pneu, abasteceu o carro, trocou o bico e em 12 segundos ele volta para a pista. É a tal história. É claro que tem que ser competitivo o tempo todo, tentar evitar de qualquer forma a ultrapassagem, mas ali a ultrapassagem já era um fato consumado. Você vê que já tinha sido feita a ultrapassagem, quer dizer, o Felipe podia ter ficado na posição dele tranquilamente, não teria prejudicado a corrida como prejudicou. Depois de parar no box, não pode esperar mais nada em termos de posições. E até tinha aquela curva na sequência que não ia dar para ele dar um troco no Bernoulli, né? E além de ter causado um prejuízo para sua própria corrida e para a corrida do Bernoulli, o Massa e o Bernoulli, a essa altura, estão sendo analisados ali pelos fiscais da prova para ver se algum deles cometeu alguma irregularidade que possa ainda resultar numa punição dentro da própria corrida. Olha aí, ó. O Bernoulli tinha ido, veio. Aí o Bernoulli dá uma segurada, também vem o Massa e o Massa acaba empurrando. Não sei se vai acabar alguém se dando mal, mas se alguém tiver que ser penalizado aí nessa altura, né, deve ser o Massa, não deve pintar nada pro Bernoulli, mas enfim. Faltam 48 voltas pro final da prova. O Bernoulli também foi ao limite máximo de freada dele, talvez até nem segurasse, nem conseguisse segurar o carro. Mas os dois estavam no limite máximo, tanto que o Massa não conseguiu realmente. O Bernoulli talvez não conseguisse fazer a curva mesmo se estivesse sozinho. Ou seja, para você fazer uma ultrapassagem ali, além de toda a ousadia, você ainda precisa pensar no depois, né? Não basta só ultrapassar, tem que segurar o carro, tem que ficar de olho em quem foi ultrapassado. São as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Está lá para trás, o Sato e o McNish abandonaram. O Frentzen continua fazendo uma bela corrida. O Frentzen na 8ª posição, contou ali com o problema do Mika Salo, é verdade que foi pro box, contou com a batida do Alan McNish, mas vem acompanhando o ritmo dos 7 primeiros colocados muito bem o Frentzen e vem buscando tirar a diferença em relação ao Rubens Barrichello, que é o 7º colocado. Young. E aí o Young da Minardi vai pro muro. Quer dizer, você acha que o Young e o Sato estão fazendo um campeonatozinho particular, Reginaldo Leme? Eu pensei que a sua pergunta fosse outra. Depois do Sato ter batido, você acha que o Young ia passar essa sem... Olha ali a McLaren, hein? Deu uma fumada ali estranha, hein? McLaren do Coulter, hein?
O líder da prova passou ali causando preocupação. Mika Salo, que vinha fazendo uma bela prova, agora está na 16ª posição. Atrás do Bernoldi, à frente do Weber. Ele que teve um problema também e foi para o box. Nas primeiras posições, nenhuma mudança. Muita briga, muita perseguição, mas nenhuma mudança. David Coulthard na primeira posição, em segundo está o Juan Pablo Montoya, em terceiro Michael Schumacher. A quarta colocação é do Ralf Schumacher. Em quinto o Trulli, em sexto o Raikkonen, em sétimo o Barrichello. E o Weber abrindo caminho para todo mundo passar, ele que está lá para trás. Copa do Mundo, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Hoje, depois do Fantástico, todo mundo ligado nas emoções do Big Brother Brasil. Bom, tá chegando o momento do pit stop. Agora que a gente vai ver se o Montoya realmente está mais pesado para segurar um pouquinho mais o carro, então o Schumacher, olha, tá Vai fumando. pular, né? Vai, o Coulthard não vai dar muitas voltas mais não. Vai parar já. Outra vez. Vai parar já. Sai fumacinha, fuma o carro do David Coulthard de novo, ó. E aí a briga do Montoya e do Schumacher, então vale a liderança da corrida. E aí a gente vai ver exatamente o que vai acontecer, Kleber, porque se o Montoya realmente estiver mais pesado para parar mais tarde, o Schumacher vai ter que parar, e aí o que vai acontecer? O Montoya com o carro leve, ele vai andar muito rápido para tirar essa diferença aí na pista. O Young, que acabou batendo, foi pro boxe e pelo jeito volta para a prova. Todas as atenções voltadas a essa altura para o David Coulthard. O carro deu 2 ou 3 fumadas da McLaren. Será que o problema é dos graves que pode tirar o David Coulthard da prova? Ele que está liderando o Grande Prêmio de Mônaco. O Coulthard que ainda não tem nenhuma vitória nessa temporada. Foram 2 pódios, os 2 na terceira posição. Você vê aí a diferença? Vai conseguindo tirar alguma coisa o Montoya. O Coulthard vai se aproximando de retardatário. O Montoya vem atrás dele, trazendo também o Schumacher. A corrida vai chegando no ponto em que o pit stop vai poder decidir alguma coisa. Olha o Barrichello tentando também chegar outra vez no Kimi Raikkonen. O Schumacher faz mais uma volta rápida outra vez. A diferença do Barrichello para o Raikkonen é de apenas 440 milésimos. O Coulthard vai chegando no Salo. Aí quase toda freada ele nota um pouquinho, e não só na freada, às vezes quando vai na Mudança de marcha. O Salo fica para trás, deixa todo mundo para trás, o Salo abre para todo mundo passar, os líderes da prova. Coulthard, Montoya e Schumacher. O Ralf é que ficou num outro ritmo. O Ralf estava muito perto do Schumacher, não está mais. A preocupação agora é com o David Coulthard, com a saúde do carro da McLaren. Pô, 848 milésimos, a diferença vai caindo a cada volta, e vai caindo muito. O Coulthard vem para completar mais uma volta. Não vai para o box, passa direto, vai embora o Coulthard. Está se falando em punição para o Massa, em que os comissários teriam decidido uma punição para o Massa naquele episódio ali com o Bernoldi. E acaba de confirmar a punição para o Felipe Massa, 10 segundos. Ele vai ter que parar no box por 10 segundos. Não é só aquela passada no box que teve que fazer o Jenson Button. Vai ter que entrar e 10 segundos no box. O Felipe Massa comprometida de vez a corrida do brasileiro da Sauber. O Coulthard segue na frente, o Montoya vem atrás dele. A comparação das voltas do Coulthard e do Schumacher, sempre mais rápido nas 3 últimas voltas, o Michael Schumacher. Você sabe o que pode acontecer também em relação a esse motor Mercedes do carro do Coulthard? Pode ser que ela aguente o tempo que ele tiver na pista. No momento em que parar no box, der aquela esfriadinha, aí o problema pode aumentar. 1,5 a diferença do Coulthard para o Michael Schumacher. O Schumacher o tempo todo atrás, perseguindo, embutido praticamente no carro do Juan Pablo Montoya. Do primeiro para o sexto colocado, já mais de 25 segundos.
A diferença do Coulthard para o Raikkonen, e o Barrichello está na 7ª posição. Mais uma volta completou o Coulthard, completa também Montoya, vem e passa Schumacher. São 43 voltas para o final da prova, das 78 do Grande Prêmio de Mônaco. Temos mais 43. E aí a resposta do Coulthard, 1:19.743. Faz a volta mais rápida o David Coulthard. Fica então a expectativa para a hora da parada do box. O carro dele está com problema. Nem tanto. Vai dar para ele seguir. Qual equipe vai ter o melhor desempenho no box? Quem vai conseguir, de repente, uma ultrapassagem no box? Barrichello está ali, ó, na 7ª posição. O Frentzen vem chegando, é o 8º. O Trulli consegue um pouco mais de folga em relação ao Raikkonen. Primeiros colocados. O Barrichello está à frente do Frentzen. O Schumacher continua sendo mais rápido nesse trecho de maior velocidade da prova. Agora passaram a 277. O Barrichello passou a 277. O Barrichello também volta a atacar mais fortemente o Kimi Raikkonen. Tentando aí a 6ª posição o Barrichello. Aí é uma questão mesmo, já que não conseguiu passar até agora, é uma questão de pit stop, né? Torcer para que o Raikkonen pare antes dele. Aí ele se livra, ele tem condição de andar. Eu diria que na circunstância atual do carro, ele tem condição de andar quase 1 segundo por volta mais rápido do que está andando, enquanto está preso aí atrás do Raikkonen. Você viu ali, tá vendo a marca de 2 pit stops para o Felipe Massa? Foi punido o Felipe Massa, já pagou a sua punição, ficou 10 segundos no box, além da parada que ele deu por causa do toque no carro do Henrique Bernoulli. Então tá lá para trás o brasileiro Felipe Massa. Abandonaram a prova o Young, o Makinish e o Sato. Mais uma comparação das voltas do Coulthard e do Schumacher. Agora com o Coulthard sendo mais rápido nas 2 últimas voltas e o Schumacher foi mais rápido só uma das 3 últimas voltas. O Schumacher é mais rápido que o Coulthard. O líder da prova, David Coulthard, vai chegando ali no carro da Jaguar. Olha, acabou o negócio do carro da McLaren do Coulthard soltar aquela fumacinha nos pontos em que estava soltando, hein? Né? Pontos de mudança de marcha daqui a pouquinho, aí, ó. Agora há pouco, ali naquele ponto, que é a descida aí da Mirabot, e também na subida. Quer dizer, o excesso de óleo ali parece já ter queimado. Ele aumenta a diferença para o Montoya, vai para 2,5. Ele deixou a Jaguar para trás. Ficou com o carro da Jaguar entre ele, Coulthard e os dois que veio perseguindo, o Montoya e o Schumacher. O Schumacher vai aproveitando a presença de um retardatário. Será que vai dar um bote ao Schumacher? Ele vai, encosta, está muito perto do Montoya. O Ralf fica um pouco mais para trás. O Schumacher vai, ameaça outra vez a 2ª posição do Juan Pablo Montoya. Tem retardatário aí pela frente. Olha o Coulthard, como consegue fazer uma diferença agora de 3,4. Tirou muito nessa última volta o David Coulthard. Ultrapassou o retardatário negociando bem e deixou um piloto mais lento entre eles. Todo mundo dando bandeira azul. É o Ed Irvine que está ali, né? Na frente do Montoya. Ed Irvine abriu, passaram Montoya e Schumacher. E o Coulthard agora está respirando um ar puríssimo. Aí vem Jenson Button. O piloto Jenson Button na 38ª volta para no box. O piloto inglês da Renault, Tadeu Schmidt. Kleber, eu ia falar exatamente isso, que começaram os pitstops, o Jenson Button parando nos boxes, mas a previsão, a estimativa da maioria das equipes é parar depois da volta 50. 38 voltas, então a previsão depois da 50ª volta. Aquele festival de paradas no box. Copa do Mundo, tá na Globo. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. David Coulthard já bota 26 segundos, 177 milésimos para o 5º colocado, que é o Jarno Trulli. O colombiano Juan Pablo Montoya volta a ter pressão
do Michael Schumacher. E o Irvine erra. Não faz a curva, não faz o S, errou, passou direto. O Irvine que está lá para trás na classificação do Grande Prêmio de Mônaco. É o 13º colocado. E o Coulter foi embora, hein? O Coulter abriu uma vantagem que era inesperada para esse instante da prova. Um detalhe, não há punição para o piloto que erra ali a chicane, de acordo com a interpretação dos comissários, porque fica visível quando ele errou, o Massa abrindo para passar, para os líderes passarem. É visível quando o piloto erra e perde tempo em vez de ganhar. Se ele viesse acelerando e passasse direto, aí certamente tomaria um stop and go. Olha, a McLaren pronta, hein? As equipes começam a se ajeitar para as paradas de boxe. A corrida vai chegando à 40ª volta das 78. 39 voltas já completadas nesta classificação. É a mesma classificação do começo até os 7 primeiros, porque o Coulter ganhou do Montoya a primeira posição logo na largada. O Frentzen é que melhorou bem, está na 8ª posição. O Bernoulli em 14º, o Bernoulli, depois do problema que teve com o Massa, o Bernoulli ultrapassou o Massa tocou no carro do Bernoulli, o Massa precisou fazer uma parada de boxe de 10 segundos, além da parada técnica, parada da punição. O Bernoulli vai ali, estava ali nessa mesma posição, agora está tendo que recuperar a volta. Bateu. Olha aí um carro muito lento, a Ferrari do Rubens Barrichello. Deu um toque, olha, está sem o bico, tá vendo? Estava muito perto, olha lá, foi exatamente no carro do Kimi Raikkonen. O Raikkonen abriu aquela tomada, o Barrichello fez bem em tentar assim, hein? É o que se chama de uma fechada no trânsito, né? Ou nem tanto? Ele abriu um pouco, o Raikkonen abriu um pouco, quer dizer, e o Rubinho achou que tinha um buraco ali. Viu um espaço e tentou aproveitar, né? Mas o Raikkonen já estava fechando de novo, já estava fazendo a tomada. Olha aí, ó. É uma pista estreitíssima, né? O Barrichello, eu tive a impressão de que a hora que ele bota o carro ali, já tinha McLaren na frente. O Raikkonen dá uma leve abertura, mas quando o Barrichello resolve atacar, já tinha a McLaren ali no caminho. É verdade, já tinha voltado o Raikkonen, só que aí, lembrando sempre que aquele é o ponto de velocidade máxima do circuito, que é 295, e aí, já que ele tinha acelerado, não tinha freado, então a hora que ele resolveu frear, precisou de a freada, já era tarde. O Barrichello, o Raikkonen abandonou. Olha, o Raikkonen também teve problema. Ele foi pro box, ficou um tempão e o Tadeu está informando que abandonou, Tadeu. Abandonou, já saiu do carro. Aí está, ó, abandonando o Kimi Raikkonen, o finlandês da McLaren. Tá voltando a abandonar. Desistiu de abandonar. Ele tinha problema na traseira e tinha problema no cockpit. Ele teve que levantar para se acomodar de novo ali no cockpit. Tiraram alguma coisa. Você vê que estão prestando atenção ali na parte traseira do carro, onde o Barrichello tocou. Agora perde muito tempo no box. Será que os fiscais vão interpretar que o Barrichello cometeu alguma falha? Não, absolutamente. Ali não. Mas está sendo investigado. Ali é disputa de posição. Tem que ser investigado, claro, mas ali é disputa de posição. O Barrichello ficou na 8ª posição. Agora atrás do Frentzen e do Fisichella. Acabou tocando o carro do Kimi Raikkonen. Foi para o box. Trocou o bico da Ferrari. Prejuízo grande para o Kimi Raikkonen, que perdeu mais de 30 segundos no box para reparar sua McLaren. Diminuiu um pouquinho a diferença do Coulter para o Montoya. O Schumacher continua perseguindo o Montoya. O Kimi Raikkonen continua no box. Uma corrida absolutamente terminada para o Kimi Raikkonen no aspecto de resultado. Vai de novo o Schumacher. Punição para o Barrichello. Foi decidido punição para o Barrichello. Stop and go. Quase o Schumacher pega o guarda-reio agora. 10 segundos, então, vai ter que parar no box Rubens Barrichello. 10 segundos para o Barrichello, está na 8ª posição. O prejuízo é grande para o Rubens Barrichello. Bandeira azul ali para o Nick Heidfeld, vão chegando nele os líderes da prova. O segundo colocado, o Juan Pablo Montoya, o terceiro, Michael Schumacher. Vem também o Ralf Schumacher. Já não se vê a presença quando a imagem abre do Jarno Trulli, que é o quinto colocado. Aí o
Irvine erra mais uma vez no mesmo ponto, na mesma chicane, o Irvine erra. E o Bernardo vem atrás dele. Olha o Montoya passando direto. Olha, passou direto. É aquilo que você estava falando, Reginaldo. É aquilo que você estava falando. Ele passa direto e ganha tempo ou ele passa direto e perde tempo? Não, ele não ganhou. Essa aí vai ser analisada com muito critério, pode até dar em alguma coisa. Ele não ganhou tempo, porque ele tirou o pé, que ele viu que ele errou. Ele rodaria, ele ficou com medo de rodar se ele fizesse a curva normalmente. Tirou o pé. Não tinha a disputa de posição, que ele saiu na posição que estava. O Barrichello pagando o pênalti dele aí. Agora, pode merecer um outro tipo de consideração. Eu fico também muito na dúvida. Eu vejo como um erro do piloto. E para não ter um estrago maior, ele não acelerou, ele não foi. Não, ao contrário. Deu uma tirada de pé, né? Contrário, tira o pé e passa pela chicane. Agora, ele tivesse uma terceira volta, vai pro box o Jarno Trulli. Olha aí, ó. Passou o Montoya, até agora não está nem sendo investigado o caso do Montoya. Pode ser que eles mudem de ideia, mas até esse instante está sendo interpretado como um lance absolutamente normal da corrida, esse erro do Montoya à frente do Schumacher. Que ele não tirou vantagem, é claro, não tirou. Primeira posição para o David Coulthard. Quem tirou vantagem foi o Coulthard, né, que ficou agora 7,6 à frente do Montoya. O Schumacher está atrás dele. Vai pro box o Schumacher. Vai pro box o Schumacher. Conforme o previsto, hein? Então o Montoya realmente tem um carro mais pesado. Então agora ele vai se aproveitar, porque agora está bem leve e ele vai andar muito rápido o Montoya agora. O Barrichello sendo investigado agora por excesso de velocidade no box. E a informação confirmada é de que o Barrichello vai ter que ficar mais 10 segundos no box. Agora vai ter que... Não, essa punição agora é só de atravessar o box. Agora vai ter que atravessar o box o Rubens Barrichello. Quer dizer, parou uma vez porque bateu na traseira do carro do Kimi Raikkonen. Ficou parado 10 segundos porque a direção de prova interpretou que ele foi imprudente naquele lance com o Raikkonen. E agora vai ter que passar. A McLaren está preparada para o pit na velocidade permitida, porque ultrapassou o limite de velocidade no box. Foi bem o Schumacher, ele voltou em quarto, ele parou na volta número 44, ele voltou em quarto, então está numa boa posição. Então o Montoya só mantém a ponta se ele andar, agora o Coulthard, se ele andar muito rápido nessas voltas agora. Olha, lembra o que eu falei do Coulthard, ele podia estar resistindo normalmente o motor dele até o momento que parasse no box, e no momento que para, talvez não consiga voltar, existe esse risco. O Coulthard, aquele lá era o Raikkonen, né? Perdão, era o Raikkonen, né? Tá bom, era o Raikkonen parar. O Coulthard passou agora aí, o Coulthard ainda vai daqui a pouco. Mas continua todo mundo de olho. Será que era um problema meio sério? Ele começou a tirar muito tempo agora em relação ao Montoya. Veja aí, ó. Tá com mais de 9,4. O Barrichello tá passando agora pelo box. Mais uma dívida que ele tinha com a direção de prova. Pagou o Rubens Barrichello. O Coulthard tá 9,4 à frente do Montoya. Aí o David Coulthard pisando na zebra e indo embora na liderança da prova. O Raikkonen com a corrida absolutamente comprometida, estava na 6ª posição, foi tocado pelo Barrichello e agora vai abandonando o Kimi Raikkonen. Aí está o Kimi Raikkonen abandonando o Grande Prêmio de Mônaco, o finlandês Kimi Raikkonen. Enquanto isso, o companheiro dele é líder, ó. Vai com o líder. Em termos de equilíbrio do carro, está inteiraço, hein? Ressurgindo na temporada da McLaren. Depois da reta dos boxes, a subida que vai dar no cassino. O Coulthard é um dos 3 pilotos em atividade nessa corrida aí que já venceram, mano. Ele venceu uma vez só, o Schumacher venceu 5 e o Olivier Panis venceu uma vez. E o David Coulthard tem uma certa posição confortável no começo, desde o começo na liderança. Olha a diferença dele sendo sempre boa. E o Ralf Schumacher, o Montoya
Montoya ficou para trás, é isso? Montoya tá ficando para trás, ó. O Montoya abriu ali, eu não sei se foi erro dele, para o Ralf passar com facilidade, hein? Montoya fica para trás, o Montoya agora é o terceiro colocado. O primeiro é o David Coulthard, o segundo agora é o Ralf Schumacher, o terceiro é o Juan Pablo Montoya. E o barulho bonito, barulho. Montoya vai ficar fora, hein? 1:19:203, Schumacher volta rápido. O Montoya está claramente com problemas. Claramente com problemas, Juan Pablo Montoya, o carro fumando muito, motor foi para o espaço, vai abandonar o Grande Prêmio de Mônaco, Juan Pablo Montoya. É o motor BMW que estoura. E olha, numa pista desta, onde não tem muito para você sair fora para não deixar óleo, em qualquer ponto que você for, a pista é tão estreita que vai estar de qualquer forma atrapalhando o traçado dos pilotos. Jacques Villeneuve também abandonou a prova, dando tchauzinho para o público. Aí o momento em que o Villeneuve teve problema com o seu carro da BAR e abandonou o Grande Prêmio de Mônaco. O Montoya também está indo embora, Villeneuve indo para o box. Aquela volta rápida do Schumacher, 1:19:202, passa a ser o novo recorde da pista de Mônaco. 1:19:202, ele deixa para trás o tempo do Coulthard do ano passado de 1:19:424. Novo recorde da pista em prova de Michael Schumacher. E aí mais uma vez a imagem do Juan Pablo Montoya com a Williams BMW apresentando problemas e abandonando a corrida. Copa do Mundo, tá na Globo. Chevrolet Zafira, agora com transmissão automática. Tem muita corrida ainda pela frente, Reginaldo. Você já chamou atenção para aquele... Tem 30 voltas, olha. Você já chamou atenção para aquele problema que aparentemente estava sendo mostrado pelo carro da McLaren. Depois o ritmo do Coulthard continuou sendo muito bom. Vamos ver o que vai acontecer depois que ele parar no box. Agora está se apresentando uma corrida até que confortável para o David Coulthard. Principalmente nesse momento em que aquele problema da fumaça pode ter sido apenas um excedente de óleo ali, que é a queima de um excedente de óleo, quer dizer, precisa saber de onde veio esse óleo, mas de qualquer forma o motor está rendendo normalmente, ele passou até a virar muito mais rápido mais tarde, até porque o carro está muito mais leve. Agora a diferença foi aumentando. A diferença foi aumentando. Ele conseguiu tirar uma boa diferença em relação ao Montoya. O Montoya com problemas perdeu a segunda posição para o Ralf Schumacher. O Coulthard ainda não parou, o Ralf ainda não parou, o Schumacher já fez uma parada. Barrichello está na 10ª posição agora. A corrida do Barrichello acabou sendo bem prejudicada, só para lembrar, ele estava na 7ª posição, foi tentar ultrapassar o Kimi Raikkonen, acabou se precipitando, tocou o bico do carro na traseira da McLaren do Kimi Raikkonen, parou no box para arrumar o bico, parou no box 10 segundos porque a direção de prova considerou que ele foi imprudente na manobra de tentar ultrapassar o Kimi Raikkonen e depois ainda teve que passar lentamente pelo box porque ultrapassou o limite de velocidade no pit em Mônaco. Por isso está na 10ª posição. 10º lugar e 3 paradas no box. O Massa com 2 paradas, uma técnica e a outra também porque acabou tocando no carro do Henrique Bernoldi. O 15º é o Bernoldi, o 16º é o Massa. Aí o Panis vai segurando o carro da BAR, tentando evitar a ultrapassagem do Mika Salo. O Michael Schumacher já fez a sua parada, ocupa a 3ª posição. O Salo passou o Panis. Primeiro ele tentou, depois ele conseguiu. E aí vem o Mika Salo. E o Schumacher acha mais um pouco. 1:19:002. O Schumacher voltou do pit stop com um bom movimento. O carro do Schumacher está andando muito. Será que ele vai aprontar alguma coisa? Está 30 segundos atrás do Coulthard no Schumacher. Olha o Coulthard atrás do Bernoldi, hein? Vamos lembrar o ano passado, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora não tem posição sendo disputada, o Bernoldi tem que abrir, né? Lógico que ele abriria se chegasse, mas só uma coincidência da Fórmula 1. O Ralf deve entrar agora, olha lá. Vai pro box, Ralf Schumacher, é a parada da Williams.
a chance de Michael Schumacher voltar a ser o segundo colocado. Importante a gente pit stop para ver quanto tempo, porque o Ralf é um candidato à vitória, como o irmão dele, o Schumacher, também. Vamos ver o tempo de Ralf Schumacher. Pit stop rápido, 7.7. 7 segundos e 7 décimos o tempo da parada de Ralf Schumacher. Vai passando o Michael, já deixa para trás o Ralf. Michael Schumacher volta a ser o segundo colocado. David Coulthard é o primeiro. Michael Schumacher é o segundo. Depois de 50 voltas, Ralf Schumacher volta na terceira posição. Coulthard ainda não parou. Fisichella o quarto também não. Trulli já, o Barrichello é o oitavo colocado. Precisou já dar 3 paradas no box do Rubens Barrichello. A corrida vai se desenhando aí muito boa para o Coulthard, com o Schumacher tendo chance. O carro do Schumacher voltou rendendo muito bem depois da sua parada. Lá vai o Coulthard. Lá vai David Coulthard para o box. Vamos ver agora a parada do Coulthard. Aí o trabalho do Coulthard foi 7.7 o tempo do pit stop do Ralf, 6.9 o pit stop do David Coulthard. A McLaren foi quem trabalhou mais rápido. Coulthard 6.9, Ralf 7.7, Michael Schumacher 8.5. O Coulthard vai sair na ponta ainda, liderança, hein? Ótimo trabalho do David Coulthard na pista, ótimo trabalho da McLaren no box. O Schumacher vem para cima do Coulthard. O carro do Schumacher voltou depois do primeiro pit stop dele. Depois do pit stop dele, o carro do Schumacher voltou muito bem. Ele fazendo volta rápida, atrás de volta rápida. E agora, como é que volta o Coulthard? A diferença diminuiu, a diferença caiu. Depende de como o Coulthard voltou. Vamos ver, nessa volta agora o pneu não está ainda na temperatura ideal. Vamos ver como volta o carro da McLaren. Seria muito bom até para a Fórmula 1, né? Uma volta da McLaren a lutar pela vitória e uma vitória da McLaren nessa altura aí do campeonato. Na corrida da Áustria, a McLaren não foi lá grande coisa e o Ron Dennis disse que era a posição que a McLaren poderia almejar naquele instante, nesse momento do campeonato. Aí vem a prova de Mônaco, que é uma prova muito especial, com característica toda particular, e a McLaren costuma se dar bem em Mônaco. A McLaren é uma equipe que se adapta muito bem, o carro da McLaren se adapta muito bem à pista do Principado de Mônaco. O Coulthard largou na segunda posição, pulou na frente logo na largada, vai segurando a primeira posição. Os dois fizeram um pit stop e o Coulthard está em primeiro. O carro do Schumacher voltou rendendo muito bem, e o carro do Coulthard vai ter duelo, vai ter briga. Ressalte-se que o Coulthard, além da McLaren ter feito um bom trabalho, a equipe do Ron Dennis, o Coulthard na pista fez um belo trabalho, conseguindo abrir a vantagem suficiente para que ele voltasse nessa primeira posição. Copa do Mundo, tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Aí o Panis e o Button. Panis e Jenson Button, 12º e 15º colocados. Olha o que sobra de espaço ali para os outros passarem. Claro que com bandeira amarela vamos ter que diminuir bastante a velocidade. O Massa foi o primeiro. As posições eram 9º e 11º colocados. Nono colocado era o Panis e 11º colocado era o Button, né? Evidentemente que alguém que estava entre os dois, o Max Weber no caso, o Max Weber acabou indo para o box, deixou os dois muito juntos e eles não se deram muito bem juntos. Deu para assustar ali, né? O Schumacher passando por baixo do carro que estava sendo içado ali pelo guindaste. Aí o carro do Jenson Button sendo retirado do meio do caminho. Coulthard continua na liderança, todos agora fizeram as suas paradas. O Barrichello segue na 8ª posição, até que é uma 8ª posição razoável para o Barrichello, contando com os problemas que ele teve e evidentemente também sendo beneficiado pelos problemas dos adversários. 3 paradas no box, só uma técnica, outras 2 por ordens da direção de prova, convenhamos, dificulta a vida do Rubens Barrichello. Mas ele está ali na 8ª posição. Montoya já abandonou com problemas
no carro da Williams. Villeneuve também está fora. A liderança do David Coulthard. O Jean Todt acompanha com atenção o desempenho da Ferrari. E o que me veio à cabeça foi exatamente o que deve ter vindo à cabeça de todo mundo, né? Agora não pode mostrar que está na frente, não tem diálogo, não tem conversa. Coitada da Ferrari, ela vai ficar marcada por isso a vida inteira. Uma história só de vitórias, de brilho, vai ficar marcada por isso. Foi nisso que os técnicos Jean Todt e Ross Brawn não pensaram naquele momento. Quer dizer, tira um pouco do brilho da Ferrari em toda a sua história. Porque você já imaginou quanta gente agora falou assim, manda parar agora, manda o Coulthard deixar passar agora. Principalmente na era Schumacher. E não precisa disso. Que não precisa disso, a gente sabe o que o Schumacher é, um grande piloto, um dos maiores pilotos da história, mas que fica prejudicado por uma decisão, eu vou voltar a usar o termo que eu usei, a decisão covarde de uma equipe que não precisa disso para ganhar o campeonato. E de tudo que foi dito sobre isso, muita gente criticou o Barrichello, todo mundo tem direito de ter a sua opinião e criticar ou elogiar quem quer que seja. Para mim, o único que poderia desobedecer essa ordem seria exatamente o Michael Schumacher. O único que poderia dizer assim, não vou ultrapassar não, ou não dizer nada e não ultrapassar, seria o Michael Schumacher. E ninguém da Ferrari ia cobrar o Schumacher de uma maneira excessivamente rigorosa hoje. Se ele perde o campeonato por causa de 4 pontos no futuro, nessa temporada, aí tudo bem. Vai ficar por conta dele, vai ficar no débito dele. Mas hoje, depois de tudo que ele tem feito, ninguém ia cobrar. Era o único que poderia ter desobedecido essa ordem. Isso no meu ponto de vista, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma. Assim também como ninguém falou para ele em relação ao que ele fez lá. Porque ao subir no pódio e fazer tudo aquilo em relação ao Rubinho... Ele desaprova, né? Claro, não só desaprovou, como jogou a atitude da Ferrari no ridículo. E ninguém chamou a atenção dele por nada. Então, se ele não tivesse ultrapassado, em consequência, por conclusão... Agora resta saber o que vai acontecer na reunião do dia 26 de junho na Federação Internacional de Automobilismo. Ralf Schumacher é o terceiro colocado, 23 segundos, ponto 4 à frente do Jarno Trulli, que é o quarto colocado. O presidente da FIA, o Max Moser, deixou claro aí ao repórter, o Tadeu Schmidt, que tudo que se falar é teorização, porque não existe base legal para se punir a Ferrari. Agora alguma coisa vai ser dita a Ferrari em termos de ética, em termos de defesa do esporte, da credibilidade da Fórmula 1. E na pista, com 1 segundo e 42 milésimos atrás do David Coulthard, o Michael vai para cima, o Michael tem equipamento, tem bala ainda para atacar o David Coulthard. Coulthard está aí na primeira posição, de ponta a ponta até agora na primeira posição, largou em segundo, passou o Pablo Montoya logo na largada, já fez o seu pit stop, tanto o Coulthard quanto o Schumacher já fizeram o seu pit stop. O Schumacher tá ali, ó. O Schumacher andou a corrida inteira colado e não conseguiu ultrapassar o Juan Pablo Montoya. Agora está em cima do líder da prova, o David Coulthard. E aquela chicanezinha ali, aquele que todo mundo passa, todo mundo passa. O que mostra claramente que ninguém está fazendo aquilo para se aproveitar, né? Quarto colocado é o Trulli, à frente do Fisichella. O quinto, em sexto, está o Frentzen. Mais uma boa corrida da Arrows do Frentzen. O que o Schumacher quer aí, e é o que ele tem que fazer mesmo, é se manter o mais próximo possível do Coulthard. Tentar uma ultrapassagem, assim, para querer a vitória de qualquer forma, a qualquer custo, não acho que é coisa do Schumacher nessa altura do campeonato, ele sabendo em que posição ele está no campeonato e o que um segundo lugar lhe daria, já que o Montoya está fora e o irmão dele está lá na terceira colocação. Então, arriscar demais ele não vai de jeito nenhum. O segundo lugar seria excelente para ele em relação ao campeonato. Agora, ele se mantendo o mais próximo possível do Coulthard, o que acontece? Ele está levando, tentando induzir o Coulthard a um erro. Aí sim, na possibilidade de um erro, ele beliscaria a corrida. Isso para o Schumacher pesar e levar em conta. E a gente sabe que, além de tudo, além de ser um piloto brilhante, de muito talento, ele tem também sorte. Então, ele pode, né, nessa história toda, jogar só com a sorte. Bom, vamos deixar a coisa como está, porque esse sujeitinho aí na frente pode quebrar a qualquer momento.
Hoje no Domingão do Faustão, Tom Cavalcante apronta as maiores loucuras e ainda agita a galera ao lado de Daniela Mercury. Hoje, 6 da tarde no Domingão do Faustão, Copa do Mundo, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. Os pilotos da Ferrari, a equipe foi até hostilizada em Mônaco. A torcida vaiou quando os pilotos apareciam, as vaias surgiam e há uma faixa. Com muita razão, a torcida tem sempre razão nisso. Sempre razão. O pessoal começa a provocar com mensagens em Mônaco, dizendo que o Juan Manuel Fangio não precisava de ordens para vencer corrida. O Fangio, que é pentacampeão do mundo, o maior campeão da história da Fórmula 1, e o Schumacher está muito perto de conquistar essa marca de 5 títulos mundiais. E é impressionante como numa atitude pensada, mas mal pensada, uma atitude como essa acaba arranhando todo um trabalho que vem sendo feito pela Ferrari nas últimas temporadas e ao longo de toda a história dela. O público, a torcida tem sempre razão, mas nem sempre é justo também. Na verdade, na época do Fangio, o regulamento permitia que um piloto que estivesse liderando a corrida, por exemplo, aí quebrasse o carro dele, ele podia pegar o carro do companheiro e dividir a soma dos pontos da vitória. E o Fangio se utilizou disso 3 vezes, numa delas para ser campeão do mundo. Kleber. Oi, Tadeu. O que a gente pode observar aqui na chegada dos pilotos aos boxes era que o Schumacher recebia mais vaias do que aplausos. O Rubinho, mais aplausos do que qualquer outra coisa. E o Jean Todt, só vaias. E o Barrichello, numa entrevista exclusiva que ele deu para o Tadeu Schmidt esse final de semana, ele dizia que ele se sentia fortalecido depois de tudo que aconteceu. Schumacher e o Todt acabaram saindo mais arranhados. Olha, o Barrichello está na 8ª posição, andando na última volta mais lento, na volta anterior mais rápido do que o Schumacher. O Rubinho está tentando ganhar aí a 7ª posição, vai brigando, vai tentando melhorar a sua colocação no Grande Prêmio de Mônaco. Enquanto o Coulthard vai bravamente segurando a primeira colocação, com o Schumacher bem perto dele, o Schumacher pressionando, não arriscando, não ameaçando, não atacando, mas ali, andando perto do Coulthard. Não pode sequer piscar o David Coulthard porque o Schumacher está ali perto dele. E nas últimas edições do Grande Prêmio de Mônaco, tirando 2 vitórias da Benetton com o Schumacher, em 94 e 95, e a vitória de 96 do Olivier Panis com a Ligier, só tem dado McLaren e Ferrari. Em 83 o Rosberg ganhou, o Keck Rosberg ganhou com a Williams. Aí de 84, 85, 86 com o Prost, 87 com o Senna, 88 com o Prost. Ainda vem. Já teve uma vitória da Lotus, o Senna com a Lotus em 87. O Senna com a Lotus em 87 também quebrou essa sequência de McLaren e Ferrari. Mas a McLaren é a grande vencedora do Grande Prêmio de Mônaco, com o Senna, com o Prost, e até nas últimas edições com o Hakkinen em 98 e o David Coulthard no ano 2000. No ano passado deu o Michael Schumacher. Então só tem dado, tirando aí essas 4, 2 vezes a Benetton, uma vez a Lotus e uma vez a Ligier, só tem dado de 83 para cá Ferrari e McLaren na pista de Mônaco. E tem aquela história que, terminando o resultado do jeito que está aí, se repetiria, se confirmaria. E com exceção de 94 e 95, em que o Schumacher ganhou suas 2 primeiras vezes aí em Mônaco, o Schumacher venceu Mônaco ano sim, ano não. E como ele venceu no ano passado, essa seria a vez de não vencer, que é o que está acontecendo agora. 94, 95, 97, 99 e 2001. As vitórias de Michael Schumacher no circuito de Mônaco. Esse que é o 7º Grande Prêmio da temporada. Depois do Grande Prêmio de Mônaco nós teremos Canadá, Europa, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão, completando as 17 provas de 2002 na Fórmula 1. É a liderança tranquila do Schumacher com 54 pontos. O Reginaldo falou da sorte do Schumacher, ele estava atrás do Montoya, o Montoya está com 27 pontos, abandonou o Grande Prêmio, vai continuar com 27. O Ralf está na 3ª posição, está somando 4 pontos, está indo para 27, empatando com o Montoya. O Coulthard, confirmando a vitória, vai a 20 pontos, fica só na 4ª posição, ultrapassa o Barrichello, que é o 4º colocado hoje e não está pontuando. O Barrichello sobe para 7º, porque o Mika Salo teve que voltar para o box, ele está aí no box. Ele que foi o primeiro a fazer um pit stop logo no início da corrida, no início não, na 20ª volta, e agora faz o seu 2º pit stop. Então o Barrichello é 7º.
depois de todas as paradas que ele deu, depois de bater o carro e ainda vir para o boxe, acertar o bico e aproveitar, claro, fazer o reabastecimento. E depois, as duas punições que o obrigaram a vir para o boxe, então no total 3 paradas, ele ainda está em 7º. Só que está mais de 20 segundos atrás do Frentzen, esse aí que é o 6º. Então, teoricamente, fica muito difícil, mas Mônaco é Mônaco. Hoje, depois do Fantástico, todo mundo ligado nas emoções do Big Brother Brasil. Copa do Mundo, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Makinishi, Sato, Young, Raikkonen, Villeneuve, Montoya, os pilotos que abandonaram o Grande Prêmio de Mônaco. Aí está o Coulthard na frente com 16 voltas para o final da prova. Coulthard e o Schumacher. Parece que o Coulthard já está chegando no 8º colocado, no 6º colocado, que é o Harald Frentzen. Aí a Arrows, ó, do Frentzen na 6ª posição, e o Coulthard já vai se aproximando para dar uma volta exatamente no 6º colocado, que é o Frentzen. A diferença está sempre variando ali, ó. 6, 4 décimos. E para o Ralf Schumacher eles estão meio mais tranquilos, com 24 segundos, 304 milésimos. A diferença do David Coulthard para o Ralf Schumacher, do 1º para o 3º colocado. Essa passada agora, ó, essa é estratégica. Ó. Passa pela zebra, exatamente para deixar quem vem atrás, quem vem atrás e na frente da classificação, né? Ultrapassar sem nenhum risco. Favorece um pouquinho o Barrichello, então, hein? A diferença do Frentzen, 6º, do Barrichello, 7º, que era superior a 20 segundos, agora pode ter caído bem. Coulthard e Schumacher, 1º e 2º colocados. McLaren e Ferrari. No ano passado foi o grande duelo pelo campeonato. Até a metade da prova, acho que mais ou menos até aí o Grande Prêmio de Mônaco, o Coulthard era o grande adversário, foi o grande rival do Schumacher. Aí começou uma maré muito ruim, muitas tormentas na vida do David Coulthard. Aí em Mônaco mesmo, ano passado, era o pole position, o carro apagou, foi largar lá atrás. E agora o time McLaren volta a surgir. A equipe que não tem feito um grande trabalho na temporada, não tem, apesar de ocupar a 3ª posição no Mundial de Construtores, tem 14 pontos até essa prova contra 50 da 2ª colocada, que é o Williams. Quer dizer, uma diferença muito grande. Pode estar surgindo. Tomara que não seja apenas uma coisa assim circunstancial do circuito de Mônaco. Tomara que ressurja mesmo a McLaren para entrar na briga pelo campeonato, porque a gente quer ver uma Fórmula 1 cada vez mais interessante. Ainda sobre aquela história da Ferrari, né, que é do Grande Prêmio da Áustria. O curioso é que um grupo de alemães, veja bem, de alemães, que mandou produzir um adesivo em que diz o seguinte: eu não freio para o Schumacher. E distribuiu esses adesivos por Monte Carlo inteiro. Todo carro de Monte Carlo trazia esse adesivo, que tinha esses dizeres em alemão, no idioma alemão, francês e inglês. Eu não freio para o Schumacher. Informação de que Henrique Bernoldi, por ter passado pela chicane e se beneficiado disso, o Bernoldi vai ter que passar pelo box. Bernoldi vai ter que passar na velocidade limite do box, vai perder tempo o Henrique Bernoldi, o piloto brasileiro da Arrows. A McLaren, nessa temporada, só não terminou a prova da Malásia. Conseguiu um 3º lugar na Austrália, conseguiu um 3º e um 12º lugares no Brasil, foi 6º lugar em San Marino, 3º lugar na Espanha, 6º lugar na Áustria. A McLaren, que tem o David Coulthard ocupando agora a 5ª posição com 10 pontos e o Kimi Raikkonen a 8ª posição com 4 pontos. Os dois pilotos fazendo os 14 pontos que tem a McLaren no Mundial de Construtores. A Jordan de Fisichella ocupa a 5ª posição. A Jordan que também vai buscando se reencontrar no Campeonato Mundial. Já viveu melhores momentos a Jordan. Hoje é a 8ª posição. (12,6) é a diferença do Frentzen para o Barrichello. Olha o pneu traseiro do Ralf. Pneu traseiro esquerdo deixapado aí. Não furou ainda, quer dizer, está provavelmente com toda a pressão, mas está para acabar. Problema com o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher ocupa a 3ª posição.
Aí o momento que ele passou o Ralf direto ali pela chicane, tá todo mundo passando direto por aí. Você viu agora há pouco a repetição da imagem, quando o Frentzen abriu para que o Coulthard e o Schumacher passassem, e a diferença dele para o Barrichello caiu ali para casa de 12 segundos. Agora passou também direto o Ralf e vai pro box. Problema mesmo. Vai pro box, Ralf Schumacher. E a Renault vai pro pódio, hein? Desse jeito o Trulli pode ir pro pódio. Trocou pneu, o Ralf Schumacher fez o seu trabalho, vem vindo aí a Renault do Jarno Trulli. Ele tinha 30 segundos de vantagem, vai sair o Ralf, vem chegando o Trulli, vai sair o Ralf, não chegou o Trulli. Ralf Schumacher consegue manter a terceira posição. Uma bela vantagem na pista, o Ralf Schumacher pôde corrigir o problema no pneu traseiro esquerdo sem perder a terceira posição. 65 voltas das 78 completadas, a classificação com Coulthard, Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Fisichella, Frentzen, Barrichello, Salo, são os 8 primeiros colocados. Os brasileiros, o Henrique Bernoldi ocupando a 13ª e o Massa, que estava em 14º, vai pro box. Vai pro box nada, vai pro box nada. Ele errou e bateu. Olha lá, vem direto o Massa. Bate de frente, hein? Bate de frente, mas parece que tá tudo bacana, né? Você acha que ele estragou muito o carro? Não, dá uma olhada na frente. Ficou parecendo aqueles dragster, né? Um pneu só na frente, ficou um pneuzinho mesmo, eu digo. Abandona o Felipe Massa. O Massa está correndo em Mônaco, é uma pista difícil. Ele até, o Tadeu Schmidt ontem no treino dizia, né, Tadeu, que ele até gostou da pista, que ele achou interessante a pista, mas a dificuldade é grande. Ele não saiu do carro ainda não, hein? Só fica uma certa preocupação porque ele não saiu. Ele não saiu do carro ainda, o Massa. Não, você viu a expressão no Massa, tudo bem com ele ali, ele fez um sinal, mas toma uma certa precaução ali, bateu de frente, né? Sente o impacto e aí você fica pensando, será que eu machuquei a perna, machuquei o pé? Espera os fiscais, espera os comissários virem tirá-lo de sair, para sair normalmente sem problema. Está saindo aí o Felipe Massa, o 10º colocado no campeonato. Conseguiu um 6º lugar na Malásia, na segunda prova dele na Fórmula 1, e foi 5º lugar na Espanha. Uma boa temporada de estreia, mas um fim de semana não muito bom. Todo mundo reclamou do Massa. O Mark Webber reclamou do Massa, que no treino ele atrapalhou o piloto da Minardi. Os 2 pilotos da Renault, o Trulli e o Button, reclamaram também do Massa. Na corrida ele deu um totozinho no Bernoldi, pagou 10 segundos em box, teve que passar pelo box, agora bateu e está sendo retirado. Ainda bem, tudo legal, o Massa indo. Tá um pouquinho grogue, tá claramente, né, meio desencontrado, sendo orientado, sendo amparado pelos fiscais, mas vai para o box o Felipe Massa, que acaba abandonando o Grande Prêmio de Mônaco. Ele travou. Você vê que o freio trava sem segurar o carro, da mesma forma como ele havia travado para bater na traseira do Bernoldi e no mesmo ponto. Então, algum problema de freio ali, e não segurou o carro de jeito nenhum e foi direto de frente no guarda-reio. O perigo ali de machucar uma perna era muito grande. David Coulthard continua na liderança do Grande Prêmio de Mônaco com Michael Schumacher na segunda posição. O 3º colocado é Ralf Schumacher. Uma McLaren, uma Ferrari e uma Williams nas 3 primeiras posições. Depois, o Jarno Trulli com o carro da Renault, ocupando a 4ª colocação. Faltam 10 voltas para o final da prova. Desde o começo, só Coulthard na frente. E o Barrichello com 1:18.611 marca a volta mais rápida do Grande Prêmio de Mônaco. E o Rubinho ocupando a 7ª posição, tentando chegar no Frentzen. A diferença ainda é grande, mas ele vai mantendo um bom ritmo. Também uma corrida cheia de problemas para o Rubens Barrichello. Copa do Mundo, tá na Globo. Antártica, com Antártica é mais gostoso. O Coulthard tem um pouquinho mais de folga, e aí você está vendo outra vez o momento em que o Massa vem. Ele já vem
com o carro todo travado, a roda toda torta já, e vai direto, não conseguiu. O Sprenger não conseguiu, já deu uma tirada, né? Ele vinha forte, você vê aqui na câmera lenta, ele vinha forte, não tirou, veio direto, bateu de frente. Arruinou a dianteira do carro e saiu demorou um pouquinho para sair da Sauber e foi caminhando para o box. Depois do susto, o brasileiro Felipe Massa. Muito grande ainda a vantagem do Ralf em relação ao Trulli. E aquela parada, quando ele parou no box, tendo que parar para trocar os pneus, ele não fez reabastecimento ali, não fez só pneu. A gente imaginou que o Trulli pudesse até tentar beliscar um pódio aí, mas é muito grande ainda a diferença. No ponto de maior velocidade da pista, continua sendo mais rápido o Michael Schumacher, com mais de 293 por hora. Agora o Ralf passou a 283. Olha o Barrichello mais uma vez, ó, 1:18.023. Bom o rendimento do Barrichello. Acabou sendo uma corrida infeliz mesmo pro Barrichello. Mas ele vai diminuindo, ó. Ele já caiu. A diferença chegou a ser já de 12 segundos, agora está em 3,5. A vantagem do Frentzen para o Rubens Barrichello. Enquanto o Coulthard e o Schumacher vão encontrando tráfego pela frente, os carros da Jaguar que já vão abrindo, o Irvine, o Pedro Della Rosa ficou agora à frente deles. Não deve oferecer nenhum problema e nem o Schumacher está em posição para se aproveitar da presença do retardatário para atacar o Coulthard. O que ele fez, e fez bem, foi não deixar que o Coulthard abrisse muito, aproveitou o embalo lá e os dois deixaram os carros da Jaguar para trás. O Frentzen este ano já fez um sexto no Grande Prêmio da Espanha e foi uma posição festejada pela Aeros como se fosse uma vitória, que aliás é realmente uma vitória, entre aspas, para uma equipe Aeros obter uma sexta colocação, um ponto no campeonato, que eu digo o que eu falei naquela época, vale a quantidade, pela despesa que tem uma equipe durante o ano todo, despesa de transporte dos carros. Por ela se colocar com esse ponto, eventualmente, se ela se colocar entre as 10 primeiras colocadas, vale 14 milhões de dólares em despesas. Quer dizer, por isso que a Aeros fez aquela festa toda. Imagine um sexto em Mônaco, o que significaria. Mas o Barrichello está chegando. Barrichello vai diminuindo a diferença, 2,5. Será que dá para o Barrichello chegar ainda no frente sem brigar por pelo menos um ponto? Vai o Barrichello, vale ainda a sua torcida para que o Barrichello consiga pelo menos um ponto aí em Mônaco na semana. Terminou a semana ontem, ele fez 30 anos na quinta-feira, está vivendo um bom momento. E olha a batida mais forte do Mika Salo. Batida mais forte do Mika Salo, está dando o sinal de ok, estava na 8ª posição o Salo, na 70ª volta, na volta de número 70. Olha lá. Tocou o guarda-reio. Sabe o que ele tocou aí? Ele tocou, na verdade, o finalzinho da sarjeta, a guia que fica embaixo do guarda-reio ali. Que sobra um pouquinho de guia para fora do guarda-reio. Porque é uma cidade, né? É uma cidade. Amanhã já não tem esse guarda-reio aí. E deve ter gente pegando guia o ano inteiro, né? Só que não a 200 e tanto por hora, né? Pega a guia quando sai do cassino bêbado aí, passou a 30 por hora com o carrinho dele, não tem nada. Em algumas cidades do Brasil, meio fio, em outros aqui, essa pontinha de calçada aí, olha lá. Vê como ela tá pra fora ali, tá vendo? É onde para táxi, dá pra ver na rua, lá, táxi. É um ponto de táxi em Mônaco que o Mika Salo encontrou no seu caminho. Vai ver que ele já foi um motorista de táxi. Aliás, eu me lembro do Danny Sullivan correndo aí em Mônaco, ele marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1 e ele era um ex-motorista de táxi, exatamente. Só que perdeu a mão de motorista o Mika Salo e acabou abandonando o Grande Prêmio de Mônaco, bateu o Mika Salo. São por essas e outras que muita gente, inclusive o Michael Schumacher, que é o piloto de maior destaque da Fórmula 1 atual, ele disse que não consegue entender exatamente por que se corre ainda em Mônaco. E o Barrichello chegou, hein? O Rubinho chegou de uma vez. Barrichello chegou. E agora? Vai pra cima, vai tentar a ultrapassagem. O Frentzen é um piloto experiente, o Frentzen é um piloto que levou a Williams para a última pole position que ela tinha conquistado aí em Mônaco em 1997. Hoje a Williams se reencontrou com a pole position com o Montoya, que já abandonou, mas o Frentzen é um piloto experiente, um piloto com vitórias na carreira, um piloto que já foi de equipe de ponta. Não vai ser fácil. 2 pontos para tentar. Um seria aí, a bandeirinha em Mônaco. Isso as equipes chamam atenção antes de cada corrida. Tomar cuidado, porque para Ferrari, quando tem Ferrari atrás, eles dão bandeira azul de qualquer forma. Bandeira azul, que é um sinal
para quem vem à frente de que alguém mais rápido está vindo atrás. Isso normalmente a bandeira é mostrada por um retardatário, principalmente por um retardatário que está freando aí a possibilidade, segurando quem vem atrás. Mas aí não é o caso. O Frentzen está na 6ª posição, o 7º colocado é o Barrichello, vale briga por 1 ponto no Mundial de Fórmula 1. Mônaco Kleber, é um território de torcida ferrarista e um território de torcida com pilotos franceses. Não é o caso atualmente na Fórmula 1. Mas a primeira e única vitória do Jean-Pierre Beltoise na Fórmula 1 em 72, numa corrida com chuva. Se Mônaco já é uma pista de baixa velocidade, imagine com chuva. Então, havia um momento com chuva tão forte que o Beltoise, isso ele contou em livro também, o Beltoise, quando fazia a curva da Rascasse, aquela que é feita em baixíssima velocidade, ele olhava para os bandeirinhas e para os torcedores, para ver os sinais que os torcedores, os bandeiras davam para ele. E ele se guiando pelos sinais de torcedores. E claro que ele sabia que estava todo mundo torcendo por ele. Ele que corria de BRM em 1972, quando venceu o Grande Prêmio de Mônaco. Coulthard da frente, Schumacher em segundo, Ralf Schumacher é o terceiro. 4ª posição para Jarno Trulli. Em quinto está Giancarlo Fisichella com a Jordan. Na 6ª posição, aí vai o alemão Harald Frentzen com a Arrows, com o Barrichello na cola dele em 7º. Barrichello vai para cima, fecha a porta o Frentzen. O Barrichello brigando aí pela 6ª posição para tentar 1 ponto no Grande Prêmio de Mônaco. Um belo desempenho da Arrows. Essa é a Rascasse, ó, que leva para a reta dos boxes para mais uma volta ser completada. A Arrows vem andando bem. O Frentzen é experiente e o Barrichello vem com a Ferrari. O Barrichello deu volta mais rápida agora, 2 vezes seguidas. Ele fez a volta mais rápida da prova. Eles vão encontrar pela frente os 2 carros da Jaguar, 2 adversários. Será que dá para o Rubinho aproveitar? Copa do Mundo, tá na Globo. Chevrolet Zafira, agora com transmissão automática. Vai o Barrichello para cima do Harald Frentzen. Acaba sendo agora o grande duelo da prova nesse final de corrida, nessas últimas voltas do Grande Prêmio de Mônaco. O Barrichello com 2 segundos lugares conquistados nessa temporada e com 4 provas sem conseguir sequer completá-las, faltando 4 voltas para o final da corrida. E o Frentzen e o Barrichello vão encostar agora nos 2 lentos carros da Jaguar. Vamos ver o que vai acontecer, se o Barrichello vai conseguir se aproveitar dessa presença da Jaguar aí na frente. O Frentzen, com 34 anos de idade, já tem 3 vitórias na Fórmula 1, 2 poles. É o piloto que está completando hoje 136 GPs. O Barrichello está completando hoje 154 GPs. Tem mais tempo de Fórmula 1 do que o Frentzen. Completou 30 anos, ganhou uma vez, tem 5 poles. Está numa bela temporada. Se os resultados não estão pintando como ele gostaria, a temporada é boa. E aí o Fisichella, ó, também encosta no Trulli. Olha o final de prova aí com briga. O Trulli é o 4º colocado, o Fisichella é o 5º e o Fisichella vai para cima do Trulli. Enquanto isso, os 2 líderes da prova vão chegando exatamente no Fisichella. Corrida com briga o tempo todo, até o finalzinho, hein? O Coulthard é o 1º colocado, o Schumacher é o 2º. O Schumacher perseguindo o Coulthard o tempo todo. Quem está andando sozinho nesse momento na pista é o Ralf Schumacher, o 3º colocado. Na 4ª posição o Trulli, mas tendo muito perto de si, atacando o Fisichella. Olha aí o Fisichella. Os líderes chegando e agora, olha que situação, ó. A lógica é que quem está aí na frente, ó, o Trulli e o Fisichella, vão abrir espaço para o Coulthard e para o Schumacher. Agora, uma desatenção, uma vacilada pode significar, por exemplo, para o Trulli a perda da 4ª posição, que o Fisichella está muito em cima. Mas acabou o Fisichella sendo gentil. O Fisichella foi gentil com os 2, eles ultrapassaram e aí ficou tudo na boa. Ficou melhor para o Trulli, o Fisichella deu uma abandonada, eu não entendi direito, sei lá, foi esportivamente correto, mas podia ter dado uma encostada ali, esperar o outro encostar para encostar junto, enfim. Enquanto isso, o Trulli não está sendo muito... Mas aí também não tem jeito do Trulli deixar ninguém passar, né? Mas, de todo jeito, o Trulli vai agora esperar o lugar, deixar os 2 pilotos ultrapassarem, mas o Fisichella acabou abdicando um pouquinho da possibilidade de ficar na briga pela posição.
Agora foi embora a dupla de líderes e o Fisichella encostou de novo. Fisichella encostou de novo. É Trulli e Fisichella. São dois pilotos da Itália. Tem moral na Itália. São dois ídolos do esporte italiano. O Fisichella deixou os dois passarem, mas confiou no taco dele, hein? E o taco dele estava com bastante giz. Chegou de novo. Tá de novo aí o Fisichella brigando com o Trulli pela quarta posição. David Coulthard completa mais uma volta. Tá indo para as voltas finais o David Coulthard. Para a última volta o David Coulthard. Vem o David Coulthard para conquistar mais uma vitória no Grande Prêmio de Mônaco. Enquanto o Rubinho vai para cima do Frentzen. O Rubinho tentando pegar a posição do Frentzen. Diretor de prova avisa, falta só uma volta para o final. As equipes vão avisando os seus pilotos. Uma volta para o final. David Coulthard. Hoje ele completa 131 grandes prêmios. E David Coulthard vem para conquistar a sua 12ª vitória na história da Fórmula 1. O Trulli continua se segurando ali à frente do Fisichella. O Frentzen vai se segurando à frente do Barrichello. O Coulthard de ponta a ponta, dominando o Grande Prêmio de Mônaco do ano de 2002. Aí o piloto escocês partindo para sua vitória. Partindo para sua 2ª vitória em Mônaco. E a primeira na temporada 2002. Vai o Coulthard. O Schumacher chega a essa altura para o Schumacher. A 2ª colocação está de ótimo tamanho. O Trulli e o Fisichella vão se segurando aí. O Trulli na 4ª, o Fisichella na 5ª posição. Posições são mantidas. O Coulthard vai para receber a bandeirada. Aí está, David Coulthard. Comemora e comemora muito David Coulthard da Escócia. A vitória no Grande Prêmio de Mônaco de 2002. Com Schumacher em 2º, Ralf Schumacher em 3º. 4ª posição para Jarno Trulli. 5ª posição para Fisichella. Agora a 6ª posição. A briga entre Frentzen e Barrichello. O Frentzen passa na 6ª posição. Vem o Ralf para completar a sua volta. Para passar ainda e receber a sua bandeirada na 3ª posição. O Trulli e o Frentzen. O Trulli e o Fisichella, que estavam ali logo atrás dos dois líderes, quando passaram, receberam a bandeirada e completaram a corrida. E aí vem agora, passando também, o Ralf Schumacher. 1ª posição para David Coulthard da McLaren. 2ª colocação para Michael Schumacher da Ferrari. E em 3º, Ralf Schumacher da Williams. 4º colocado, Jarno Trulli da Renault. O 5º, Giancarlo Fisichella da Jordan. Na 6ª posição, Harald Frentzen, o piloto da Arrows. Barrichello chega na 7ª colocação. O Felipe Massa abandonou. E a classificação do Henrique Bernoldi, 12º colocado. Fazendo sua festa a equipe McLaren. Em 1h45:39, 0,55 a vitória, com uma média de 149,280 por hora, a vitória do David Coulthard. E com essa vitória do David Coulthard, acaba... A namorada brasileira dele. A Simone, namorada do David Coulthard, é brasileira. E com essa vitória do Coulthard, acaba, não é, a dinastia Schumacher na temporada de 2002. Até agora em 6 provas. Foram 5 vitórias do Michael e uma do Ralf Schumacher. Aparece um Coulthard para mudar o sobrenome dos vencedores na temporada 2002. Depois de 78 voltas, Coulthard em 1º, Schumacher em 2º, Ralf Schumacher em 3º, Trulli em 4º, Fisichella em 5º, 6º é Frentzen. Chegou na 7ª posição o Rubens Barrichello e o Henrique Bernoldi na 12ª posição. O Felipe Massa abandonou. Daqui a pouco tem toda a festa do pódio. Tá feliz da vida a brasileira Simone, namorada do David Coulthard. Copa do Mundo, tá na Globo. Na Globo, estamos de volta com imagens ao vivo de Mônaco, em Monte Carlo. A vitória de David Coulthard com Michael Schumacher em 2º, Ralf Schumacher em 3º. Coulthard recebendo os cumprimentos do príncipe Ranier, do príncipe Albert, da princesa Caroline e agora o hino nacional da Grã-Bretanha.
britânico, para David Coulthard, que é escocês, para a McLaren, que é a equipe inglesa. Coulthard em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Jarno Trulli em quarto, Fisichella na quinta posição, Frentzen em sexto, sétimo lugar foi o Barrichello, 12º foi o Bernoldi, e o Massa abandonou. O Massa que bateu, acabou se machucando, o Felipe Massa, uma batida forte do Felipe Massa, e o Tadeu Schmidt está perto do piloto brasileiro, o Felipe Massa. Como é que está o Felipe, Tadeu? Kleber, o Felipe voltando aqui para o paddock, colocou um pouquinho de gelo no nariz, foi uma batida forte, você saiu um pouquinho tonto ali da batida, o Felipe chegou a causar preocupação. Foi bem forte, eu acabei perdendo o freio. Eu não sei se teve um problema na suspensão antes, mas eu sei que eu perdi o freio, a hora que eu freiei não tinha nada e eu acabei batendo. Foi forte, fiquei meio grosso, que eu bati o nariz, bati o capacete no volante, mas tudo bem. Você acha que o Bernoldi foi a mesma coisa? Foi, eu tava com um problema no meu carro, a hora que eu freiei, travou meu freio, realmente eu tava com muitos problemas, foi sem querer quando eu joguei ele pra fora, mas eu tive muitos problemas nessa corrida. Tudo bem contigo? Tudo bem. Obrigado, Felipe. O que a gente havia visto exatamente isso, que já no momento da batida com o Bernoldi ele não tinha conseguido frear. E o Schumacher prova aí naquela disputa com o Coulthard que ele não iria mesmo correr nenhum risco desnecessário, só tentou atrapalhar um pouquinho a concentração do escocês, mas não deu. E a McLaren acaba ganhando uma em um ano em que a gente nem esperava isso. Tomara que não seja uma vitória circunstancial a este grande prêmio. E mais uma vez se repete a escrita de o pole position não ganhar a corrida em Mônaco. Schumacher 60 pontos, Montoya e Ralf 27, Coulthard 20, Barrichello 12 no Mundial, 72 pontos contra 54, 72 pontos Ferrari, 54 Williams, 24 para a McLaren no Mundial de Construtores. Coulthard em primeiro, Schumacher em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Barrichello foi o sétimo, 12º Bernoldi, não completou a prova. Felipe Massa, foi assim o Grande Prêmio de Mônaco. Daqui a 15 dias tem o Grande Prêmio do Canadá. Continue ligado, vem aí as atrações do esporte espetacular. Copa do Mundo, tá na Globo.